Você acompanha o fechamento do mercado, junto comigo, com Rafael Lara, também com Gabriel Monteiro. Além disso, aqui também você vai acompanhar todas as principais notícias desse dia, dessa quarta-feira aqui também, os últimos destaques aí que a gente tem nas bolsas aqui do Brasil e também de todo o mundo, né? Hoje a gente também aqui vai ter um papo ao vivo com o Andy, que é investidor profissional, também com o Guilherme Rebouças, que é sócio e estrategista de investimentos da OBB Capital, né? Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo também com eles dois por aqui. E, claro, já peço para todos vocês, continuem aqui com a gente na nossa programação, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas aqui, inclusive no chat, que a gente sempre vai estar de olho por aqui para levar suas dúvidas aqui para todos os nossos entrevistados de hoje, aqui desse fechamento do mercado. Tem muita coisa para poder rolar aqui na programação da BMC. Além disso, claro, compartilhe e se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa programação, contamos com vocês para poder levar cada vez mais informação, né, para as pessoas. Isso a gente precisa da sua ajuda para poder fazer isso. Mas vamos lá, eu quero dar boa tarde também para eles que já estão aqui comigo, inclusive o senhor Rafael, o senhor Gabriel Monteiro. Boa tarde para vocês, garotos. Tudo bom, Débora? Boa tarde. Débora, é um prazer enorme estar aqui contigo. Ah, show de bola. Hoje a gente está falando por que a gente está falando mais baixo hoje, meio É porque meio tá rádio, uma chuva, meu, tá uma chuva lá fora aqui que vocês não têm noção. Mas sabe aquela chuva que é boa de você ficar debaixo da coberta, tomando um cafezinho, um chocolatinho quente, né? Que é o que eu faço quando eu saio daqui, né, Débora? Ah, vida boa, vida boa. Quando eu chego em casa, Entendi. querido, eu ainda vou... quando eu chego em casa casa, eu tenho que ainda pôr roupa na máquina, estender roupa, ter que dar conta da Milka. Tem deveres de casa, fazeres domésticos. Entendi, eu não tenho isso mesmo não. Eu fico assistindo cursos de mercado financeiro e lendo livros de mercado financeiro, só por isso que a gente vem aqui. Por isso que o Rafael é muito Então, chato. o mercado sou muito financeiro, chato. eu volto Olha a só, partir pra do dia vocês seguinte, querem novamente. descobrir a fórmula aí do sono, você que tá com soninho aí. Que tá isso, com que insônia absurdo, à noite. que absurdo. Pega Depois o a gente curso do comenta os Rafael. cabelos brancos dele. Não, eu converso bem, eu converso legal. lógico. Peraí, não vamos falar também esse tipo de Tem que coisa. rolar uma Marvel quando você tá aqui. Eu e e Gabriel, a gente está Pancadaria. completamente oposto hoje. Não sei se vocês perceberam falando de Marvel, né? O Gabriel ele tá meio a versão do Tobey Maguire antes de ter o Venom e eu tô o Tobey Maguire depois de ter o Venom, né? Que ele Isso faz aí. lá a dancinha bacana. Eu tô a carinha do Tobey Maguire, essa mesmo. Muito bom. Vamos que vamos, Deb, ver o mercado como é que tá. Vamos dar boa tarde primeiro pro pessoal que está aqui assistindo Bora. a gente. Vamos lá, seu Rafael, seu Gabriel, inclusive. Né, o Luiz Antônio, que está aqui dando boa tarde pra gente. O Peter Santana perguntando o cabelo branco de quem? O cabelo branco que eu quis falar é do Rafael, porque ele disse que sai daqui, aí ele vai direto, só ver, só assiste curso, só lê sobre o mercado financeiro que você quer. Aí chega no outro dia de manhã, logo cedo, também já tá a mesma coisa. Então, assim, sempre a mesma coisa e sempre trabalhando. Se trabalhar Não é a mesma coisa. Aí eu te falo que vão surgir uns cabelinhos brancos por aí logo cedo. Não, veja bem, não é a mesma coisa. A pintadinha da calvície aqui, ó, já tá... Não, aqui já tá firme, né? Alô, um beijo pro meu dermatologista aí. Mas agora a questão é a seguinte... Tá valendo não é Botox isso. ainda, né? Fazendo um disclaimer aqui, não é isso. É que eu gosto muito de aproveitar meu tempo com coisas muito úteis, né? Assistir ali um Howard Marks, um Ray Dalio, explicando as teorias deles, os livros e tal, né? Resumo geopolítico de Cazaquistão, essas coisas. Só que eu tenho também uma técnica que é o quê? Para conseguir equilibrar com a dieta, né, Débora? A gente tava falando para você esses dias sobre isso. O que eu faço? Pra saber como é que você não sabe? Mercado financeiro com dieta. Não, como é que eu faço? Eu assisto muita coisa útil, né? E aí o normal é você comer coisas inúteis, ou seja, salgadinho, né? Aquelas coisas que, né? Trash food, que é o nome. Então o que eu faço? Eu como coisas úteis, ou seja, para dieta, então uma saladinha ali, o que a nutricionista mandou, a nutróloga mandou, né? Ou a academia ali, assistindo conteúdos completamente inúteis que não são de mercado financeiro. Então eu assisto muita tranqueira no YouTube também. Entendeu? Então, Gosto muito de entretenimento, aqueles entretenimentos bem assim, lá nos Estados Unidos, um teste de paternidade, 5 pessoas, sei das quantas, briga, gente discutindo, gosto bastante. Vamos dar boa tarde aqui pro Luiz Antônio, que ele está deixando um baita feedback aqui pra gente, elogiando bastante aqui, inclusive, na nossa programação, dizendo que a gente continue assim na TV também, né? Mais pessoas aqui, como, por exemplo, o professor Cabral, pelo que eu entendi, porque ele está aqui desde um pouco mais cedo. O professor Cabral é demais mesmo, viu, Luiz Antônio? Concordo com você. Ele falou que está cansado dos padrões e que não prende, os padrões que não prendem ninguém na frente da TV. Então, fica aqui com a gente, porque a gente promete, claro, informação séria, com credibilidade. A gente vai falar sério, muito sério, inclusive, na hora que tiver de falar. Mas a gente vai também dar uma descontraída, porque no final das contas, imagina ficar todos os dias, né, como muitos de vocês ficam aí ligados em notícias, às vezes na tela, no gráfico ali, fazendo operação. Tem que dar uma descontraída de vez em quando, né, gente? Então, muito boa tarde para vocês. Boa tarde, MPK, que tá aqui também, lembrando pro pessoal de deixar o like, hein?
Bruno Portara também está aqui, o Senna, Alessandro Martins, a Flávia Barros estava aqui mais cedo, muito obrigada pela audiência de todos vocês, Marcos Lazzarini também, gente, que maravilha. Rui das Neves, boa tarde para você, que bom que você está aqui com a gente, continue aqui na nossa programação, você também, Atílio. É isso aí, vamos lá, vamos começar então com a atualização desse mercado para a gente ver como que danado tá vindo esse Bovespa aqui. Deixa eu até compartilhar minha tela, que eu até tinha esquecido, me empolguei aqui no papo, esqueci de compartilhar meu profit aqui com vocês. E olha só, a gente ainda tem, o Ibov, tá vendo? Vocês até me empolgam, meninos. Ibovespa segue em alta aqui, 1,53%, um pouco descolado da volatilidade que a gente vem, né, assistindo aí nesse período da tarde lá de fora dos Estados Unidos. Sustentando aqui os 108.296 pontos, subindo 1,53%. O dólar finalmente furou aí, né, os 5,50, chegando a 5,47 agora, né, uma queda de 1,84%, inclusive, nesse momento. Será que vem a Disney, senhor Rafael? Vem o nosso Mickey Mouse, aí, a música Mickey Mouse? Né? No nosso mapa de calor aqui é Local Web liderando altas. Olha, curioso, gente, Local Web que, inclusive, estava nas principais perdas do dia, foi a principal perda do dia ontem no índice. Hoje vem acumulando agora aí, ó, uma alta até agora de 11,86% nesse intraday. Magazine Luiza em seguida sobe 9,9%, depois Amer 3 e Lame 4 também estão subindo bem aqui, Amer 3 subindo 10,16%, Lame 4 9,06%, BID 11 sobe 8,50%, Via também aqui nas altas do dia, ou seja, Via subindo 7,47%, Cirela subindo 6,66%, a EZTEC também subindo. Bom, a gente tem aí tecnologia, varejo e construção. Justamente os três setores que sempre apanham mais, né, quando a curva de juros dá aquela estressada. Hoje a gente tem a curva aliviando um pouco mais e aí a gente já está vendo aí logo esses setores de cara despontando lá na frente no Ibovespa. Setor de aéreas e turismo também segue em alta, a gente tem o dólar embaixo, isso acaba também favorecendo o setor. Quem vem nas quedas aqui, ó, e desde mais cedo, geralmente, tá aqui os papéis de frigoríficos também, né, de alguns papéis do setor de celulose, como por exemplo Suzano, a Klabin mais cedo, vou até olhar depois separado, mas estava por aqui também. BIF3, Minerva também está caindo aqui, ó, 1,10 nesse momento. Aí a gente tem Suzano caindo 0,66%, tem alguns bancões em queda e Petrobras estava virando um pouquinho aí, inclusive hoje a gente tinha a cotação positiva do petróleo mais cedo, os setores de commodities, né, que estavam dando uma boa segurada, inclusive nesse Bovespa desde o início da manhã, que já abrimos em alta, já abrimos aí mirando nos 108 mil pontos, sustentando até agora. É isso aí, vamos acompanhar como fica então esse Bov até o finalzinho do dia, porque tudo pode acontecer, né, então vamos ficar de olho. Antes disso, a gente, né, continua aqui com o nosso giro de notícias, começar falando aqui sobre os controladores da Raízen, que sim, vão poder comprar ações da empresa em circulação, que estão aí em circulação. E que tem mais informações sobre isso é o Rafael Lara. Perfeito, Débora. A Cosan e a Shell, que são as controladoras da Raízen, poderão comprar ações em circulação da companhia depois da B3 ter permitido a redução de 12% para 10% da quantidade de ações que devem ficar em circulação. Isso vai permitir a realização do programa de recompra de ações anunciado no último dia 6 de janeiro. O programa prevê a recompra de até 40 milhões de ações em até 18 meses, o que representa 0,39% do total de ações e 3,21% dos papéis em circulação. Débora. É isso aí, vamos lá, vendo quem vai comprar o quê então, né? O Ministério Público determinou, gente, que as barragens da Vale em Minas Gerais terão de passar aí por algumas intervenções. Isso depois das fortes chuvas que atingiram a região lá nos últimos meses. Mais detalhes aí com Gabriel Monteiro. Atualiza a gente, Gabriel. É isso aí, Débora. De acordo com o comunicado emitido pelo Ministério Público, Débora, as ações seriam preventivas e foram determinadas por causa da análise de 31 estruturas feitas pelo MP e pelo governo estadual de Minas Gerais, através da Fundação Estadual de Meio Ambiente. Foi com base nessa análise que o Ministério Público acabou determinando hoje que 18 barragens de mineração da Vale em Minas Gerais passem por algum tipo de intervenção após as chuvas intensas em janeiro e dezembro. Barragens aí que são temas bem sensíveis desde os últimos acontecimentos lá nas barragens de Mariana e Brumadinho. A gente segue informando aí, trazendo todas as informações aqui para quem está nos assistindo. Isso aí, vou até trazer aqui o setor de siderurgia de mineração para a gente ver, olha só, a Vale sobe 2,28% agora, tá, gente? Mesmo, né, com essa notificação aí do governo lá de Minas Gerais,
ainda continua aqui em alta. A Usiminas sobe 0,91%, o CSN também está subindo, o CCNA está subindo 1,94%, o CSN Mineração 1,25%. É isso aí, setor como um todo está acompanhando a alta da cotação do minério de ferro que houve lá, né, na China hoje. Mas vamos lá, vamos agora para o nosso giro de notícia internacional, porque as remessas domésticas de smartphones chineses se recuperaram do impacto sofrido durante a pandemia, mas ainda não se recuperaram aos níveis pré-Covid. E a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, que tem mais informações, né, sobre se há realmente ou não sinais de recuperação aí desse setor já para agora, por curto prazo. Giovanna. Recuperação gradativa, mas a escassez de chips ainda preocupa o setor. As remessas domésticas de smartphones na China aumentaram 15,9% em relação ao ano anterior, em 2021, para 342,8 milhões de unidades, de acordo com a Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação. Este foi um forte crescimento em comparação ao ano de 2020, mas ainda assim o número de remessas de smartphones de 2021 está abaixo das 371,7 milhões de unidades enviadas em 2019, antes da pandemia. A indústria de smartphones enfrentou vários problemas em 2021, incluindo a escassez de semicondutores e também os surtos de Covid na China. Ainda segundo dados da academia, esse movimento acontece muito pela mudança de comportamento do consumidor, que está usando o mesmo aparelho por mais tempo e está reduzindo a frequência de suas compras. A empresa de pesquisa de mercado Canalys disse que a Apple retomou o primeiro lugar como maior player de smartphone do mundo, com 22% de participação de mercado. Isso graças à forte demanda pelo iPhone 13. A sul-coreana Samsung seguiu com 20% de participação de mercado. A gente traz sempre essas informações para você. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigada, Giovanna. Bom, gente, mudando agora de assunto, a Petrobras afirmou que deve sim decidir em breve sobre a venda do Polo Potiguar. E é o Rafael que vai trazer aí pra gente quando que realmente vai sair essa decisão da estatal, Rafael. Débora, no comunicado divulgado ao mercado, a Petrobras disse que essa decisão sobre a venda do Polo Potiguar deve sair ainda nesse mês de janeiro. A petroleira anunciou em agosto do ano passado que a 3R Petroleum apresentou a melhor proposta pelo ativo, em um valor superior ao $1 bilhão. O Polo Potiguar contempla um conjunto de 22 concessões de campos de produção terrestres e águas rasas, incluindo a refinaria Clara Camarão, no Rio Grande do Norte. Débora. Maravilha. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o consumo nacional de energia elétrica, gente, que cresceu 4,1% em 2021, de acordo com os dados que foram divulgados hoje pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Quem tem mais detalhes sobre esses números é o Gabriel. Perfeito, Débora. Com esse aumento de mais de 4% no consumo do ano passado, a média de uso de energia do país agora é de 64.736 megawatts. De acordo com o presidente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Rui Altieri, esse avanço reflete a retomada da atividade econômica, já que a pandemia afetou o indicador no primeiro semestre de 2020, justamente quando houve o período mais crítico aí de isolamento social e paralisações, Débora. Maravilha. Bom, e ainda falando sobre esse setor de energia, o governo está prevendo cerca de 18 bilhões de reais em investimentos em energia no sul do nordeste do país. Como que seriam distribuídos esses recursos, Rafa? Débora, o dinheiro seria usado nas obras para reforçar aí a transmissão, que são recomendadas para o médio prazo, e a estimativa é que a maior parte seja licitada já no ano que vem. Além disso, o governo prevê mais 6 bilhões e meio de reais para uma segunda fase de aportes para a região, prevista para o ano de 2030. Somando tudo isso, a expansão da rede de geração de energia eólica e solar no sul do Nordeste vai demandar investimentos de 18 bilhões e 200 milhões de reais, de acordo com informações divulgadas hoje mesmo pelo Ministério de Minas e Energia. Débora. Vamos ficar de olho nisso então, né, Rafa? Bom, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, reafirmou hoje que o governo federal quer leiloar a concessão dos aeroportos de Congonha, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Ainda esse ano isso pode acontecer. E a declaração foi feita após o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, criticar o modelo de concessão de aeroportos propostos aí pelo governo federal. O ministro explicou durante uma conferência online da agência FIT que será feita a 7ª rodada de leilão de aeroportos ainda nesse ano, e nessa rodada então será incluído Congonhas e também Santos Dumont. Mudando um pouco de assunto agora, gente, o Banco Mundial acredita que o aperto monetário global pode trazer riscos aos países emergentes. E quais seriam esses riscos aí, Gabriel?
Perfeito, Débora. O ciclo de aperto monetário que o mundo pode passar neste ano representa um risco a países emergentes, como o problema de desigualdade, o que pode se estender aí por anos. Pelo menos foi o que disse o presidente do Banco Mundial, Davi Malpass, nesta quarta-feira durante um evento virtual organizado pelo Instituto Peterson para a Economia Internacional. De acordo com Davi, cerca de 1/3 das nações em desenvolvimento já aumentaram as suas taxas de juros. Além disso, no quesito ambiental, o presidente do Banco Mundial afirmou que a instituição está criando um plano de ação para ajudar países a reduzirem as emissões de gases causadores de efeito estufa, Débora. É isso aí, vamos ver, né, se realmente essas previsões se concretizarão, né, Gabriel? Gabriel, obrigada pela sua companhia aqui. Hoje esperamos você amanhã com mais notícias do mercado aqui com a gente, nesse fechamento do mercado. Obrigada. Esperemos que um mercado animado como o de hoje. Né? Assim. Vamos ver se amanhã o mercado não devolve todas essas grandes altas aí que a gente está vendo hoje, altas de 10%, 11%. Amanhã, se tiver queda de 11%, aí a gente já está na normalidade de novo. Aí. Que Brasil é Brasil, a gente parece que não sai do lugar faz tempo. Mas esperemos que continuemos assim. Então, assim, um grande abraço a você, Débora, um grande abraço, Rafa. Eu vou enfrentar essa chuva agora, vamos ver se a minha coberta ela aguenta aí. Esse friozinho de final de dia. Você achou a cobertura aqui no chat, hein? Aparece já aí pra você. Não, porque vocês sabem que eu saio daqui, eu não vou trabalhar. Logicamente, eu vou para debaixo da coberta. Quem tá vendo até pensa, hein? Um beijo para vocês, até amanhã com mais notícias. Tchau, tchau. Valeu, Gabriel. Rafa, vamos dar mais um oi aqui para esse pessoal do chat, inclusive. Peter Santana tá aqui dizendo, valeu, Gabriel, muito obrigada. Ah, olha isso, Débora tem um rostinho angelical, pele perfeita, parabéns. Obrigada, Fábio, gentileza, muita gentileza sua, inclusive, né? Uma mulher com todos os tratamentos hematológicos em dia não quer guerra com ninguém. Já ouviu falar nisso? Não, não ouvi falar isso, não. Porque parece um ditado muito grande, muito específico, inclusive. Como é que é? Uma mulher com todos os seus tratamentos hematológicos em dia. Com todos os tratamentos hematológicos em dia não quer guerra com ninguém. Para quem não sabe, fora do ar, fica eu, Gabriel e Débora fazendo skincare aqui na BMC News. A gente fica com aquela máscara de argila, sabe aquela máscara de argila verde no rosto? Fica parecendo ET, o porteiro aqui já tá acostumado já com a gente. Nos primeiros meses foi meio complicado, né? Mas a gente fica aqui para cima e para baixo assim. O problema é quando a gente tem que ir na padaria e tal, isso que a gente não tira, obviamente, porque olha, tá lá na embalagem. Olha, eu não sei você, viu, Rafa, mas o meu irmãozão do coração, o Hudson Renan, ele adora um skincare mesmo. Ele ficava lá e fazia companhia. Quando eu ia fazer umas máscaras loucas, ainda fazia ele passar por isso. Eu adoro skincare. Inclusive, beijo, maninho, beijo para você. Bom... Vamos lá, Rafa, vamos dar mais uma olhada aqui nesse mercado que está sustentando ainda essa alta. Deixa eu só mudar aqui, tirar o mapa do calor, porque eu digo isso e daqui a pouco está caindo, né? Mas não, ó, gente, ó, o dólar futuro caiu 1,82%, 5,48, vai se mantendo nessa casa dos 5,40, deixando o nosso sonho de ir na Disney, né, Rafa? Um pouco mais concreto. Não, um pouco mais concreto. Não é. Se está baixando o dólar, a gente vai poder um dia... Corretíssimo. É porque eu tenho investimentos dolarizados, né, Débora? Então, pra mim, que é mais que o dólar... Brincadeira. Desculpa aí, hein? Desculpa aí. Olha lá, o Ibovespa. 1,34% de alta para o Ibovespa, 108.098 pontos agora para o Ibov. Bom, está caminhando já quase praticamente para o finalzinho do dia, a gente ainda tem mais uma horinha aí praticamente de pregão, vamos ficar de olho aí para ver se a gente consegue sustentar realmente esse pregão, se vai realmente ficar assim ou não, né, Rafa? Exatamente. Rafa, consegue atualizar para a gente sobre como que está o andamento dessa aprovação do autoteste, porque estava para poder sair isso, inclusive, né? A gente tem algumas questões aí. A primeira delas, na verdade, é relacionada à Covid-19, mas não é de autoteste, é que o ministro da STF, né, o Lewandowski, determinou aí que MPs de todos os estados fiscalizem a vacinação de crianças contra a Covid-19, né? Pais que se recusarem a vacinar os filhos poderão ser multados em 3 a 20 salários mínimos ou dobro em caso de reincidência aí na negativa de vacinar. O ministro atendeu o pedido do Partido Rede, que se baseou no Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a obrigatoriedade de vacina a crianças. Bom, e agora falando um pouco sobre essa questão do autoteste, Débora, por 4 votos a 1, a Anvisa pediu mais informações ao Ministério da Saúde para liberar o autoteste de Covid-19 aqui no Brasil. Essa informação acabou de sair, faz 3 minutos, no caso, nem isso. Não, acabou de sair. E a gente tem outra questão também, que a diretoria da Anvisa tinha decidido
às 4h07 da tarde, se libera o uso do autoteste da Covid-19, no qual as pessoas poderiam testar em casa se estão contaminadas ou não com coronavírus. A relatora do pedido feito pelo Ministério da Saúde é a terceira diretora da Anvisa, Christiane Rose Jordan, e em seu voto ela sustentou que a aprovação em caráter excepcional do autoteste pode ser benéfica para o controle da pandemia e que o exame caseiro é simples e de fácil manuseio para a população, mas que o resultado não é conclusivo. Ela ressaltou, contudo, que o governo não apresentou a política pública que deveria acompanhar a regulamentação para garantir a segurança e eficácia dos testes. A discussão e votação dos demais diretores da Anvisa estava começando naquele momento, né, às 4 horas, estava prosseguindo naquele momento, né, teve essa discussão e agora realmente saiu o resultado do 4-1, pedindo mais informações do Ministério da Saúde sobre essa questão dos autotestes. Vai lembrar, né, Débora? Vários países no mundo inteiro já estão realizando autoteste. Vários países, inclusive, não estão nem discutindo se tem que ter autoteste ou não. Já tem o autoteste, estão discutindo se o negócio tem que ir na garganta ou na narina. Porque, enfim, tem estudos que poderiam ali mostrar que a saliva é mais eficaz no método, até porque a gente está falando de a pessoa colocar nela mesma. Então, como é que ela vai fazer o processo realmente de forma eficaz para conseguir realmente controlar aí o vírus? Então, enfim, a gente Tem mais um detalhe nessa história, né, Rafa? Além disso, outros países fornecem gratuitamente e tem o pensamento de quanto mais testar, melhor. Aqui a gente tem o passo para trás, né? Só agora testa quem for de forma gratuita, quem tiver sintomas realmente graves e tiver aí uma condição mais que esteja comprometendo a saúde. Caso contrário, né, não. Só se você for lá numa clínica ou no laboratório para poder pagar e fazer. Vamos lá. Exato. A gente trouxe, inclusive, o pronunciamento do Joe Biden, né, quando teve sobre o Covid-19, ele já tinha falado que tinha dobrado o número de pedido do remédio da Pfizer, né, o primeiro remédio de fato eficaz, né, comprovadamente eficaz contra a Covid-19, e também da questão do teste, né, que as pessoas não precisariam, por exemplo, se deslocar até uma farmácia para fazer o teste ou ter que pagar por um teste lá. É inimaginável isso, inclusive. Ele fala, olha, coloca seu endereço aí, quem tiver precisando do teste, a gente vai mandar por correios, enfim, vai chegar na sua casa para você poder fazer o teste de forma segura, né? A gente começou a ter vários relatos, por exemplo, aqui mesmo em São Paulo, né, Débora, de farmácias, enfim, que muitas estão com escassez de teste, outras você precisa ter 48 horas na lista lá, ou seja, de antecedência. Se conseguir estar na lista. Pô, em 48 horas, se a pessoa tiver com coronavírus, cara, positivada e continuar a vida dela normal, porque, enfim, ela não vai... E aí ainda tem uma questão que os laboratórios que têm disponível o exame estão aumentando os preços. Sim. Aquela velha oferta, a lei da oferta e demanda que aqui no Brasil funciona assim, quanto mais procuram, mais fica caro. Ao contrário de outros lugares que quando tem crise realmente, né, quanto mais procurem, numa situação como essa, vai ajudar a população. Mas é isso. Pois é. Bom. Comentários à parte, a gente está aqui para poder levar a notícia realmente, então, né, vamos lá deixar isso aí tudo rolar para ver o que vai dar no final das contas. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Vamos bater um papo agora com o Andy Kawamoto, que é investidor profissional, já está aqui com a gente. Eu quero já dar boa tarde para ele. Andy, muito obrigado por ter aceito nosso convite, estar aqui com a gente novamente. Obrigada, hein? Seja sempre bem-vindo por aqui. Boa tarde, Débora, Rafael, prazer todo meu, feliz ano, não tinha falado com vocês ainda, um abração para o Gabriel também. Estamos juntos aí para mais um ano. Estamos juntos, 2022 tem muita coisa pela frente, a gente espera você aqui sempre. Então, para começar, né, esse nosso papo agora, vamos falar um pouquinho sobre essa performance do varejo hoje. Enfim, né, a gente viu o setor sendo o que mais foi prejudicado nesses últimos tempos. Está sempre atrelado aí ao DI, estressa um pouco mais, aí no final das contas é queda para todo o setor. Hoje está sendo justamente ao contrário, né? Vem aí com, aliás, papéis do setor subindo cerca de 10%. Dá para dizer que é o bom momento para os papéis realmente chegou? Seria aquele rally de final de ano que estava se falando muito para o final de ano, chegando um pouco atrasadinho aí? Hoje é um dia bom para quem cobre o varejo falar, né? Tudo subindo e tal, mas... A minha visão para o ano, para o setor, ela é super complexa, tá, Débora? São algumas variáveis que a gente tem impactando. Um próprio exemplo disso foi o número de serviços que a gente teve, o digital, puxando o número muito para... Né? O físico, o retorno do varejo físico, ele ainda está um pouco mais devagar, e dentro desse cenário, desse setor, o poder de compra do brasileiro ele está reduzindo bastante. Né? Fazendo um paralelo até com o próprio resultado da Multiplan, que está conseguindo repassar os custos
de locação, etc., as margens dos varejistas, elas tendem a ficar mais pressionadas, tá? Isso impacta ainda mais os pequenos varejistas. Então, olhando de uma forma geral, o mercado pode enxergar, tanto sendo um repique, né, esse movimento, como também uma possível predominância das listadas sobre o pequeno e médio varejista, que devem sofrer ainda mais, e essas empresas acabam ganhando mais share. Perfeito, perfeito. Agora, Wendy, queria te perguntar um pouco ainda, né, sobre essa questão do setor de varejo para esse ano. Você acha que o setor ele deve enfrentar um ano difícil aí, né? A recuperação, por exemplo, teria que ser focada no longo prazo para o investidor? Ou você acha que a gente consegue, por exemplo, pegar ali bons, né, no curtíssimo prazo ali, bons spreads ali para a pessoa conseguir fazer, sei lá, um day trade em setor de varejo e conseguir disparar? Ótima pergunta, Rafael. Inclusive, eu acho que tem alguns papéis que eles estão tão descontados, né? Assim, acho que é um momento tão interessante para você conseguir comprar empresas tão boas a preços tão convidativos, uma relação de risco-retorno tão positiva, que eu acho assim, que tanto o investidor de longo prazo quanto o trader, né, que quer pegar um movimento, uma aceleração um pouco mais rápida, o setor ele pode ser sim surpreendente nesse cenário. Tem algumas empresas também que elas vão se beneficiar muito, né, do cenário, principalmente da entrada da indústria de novas marcas, trazendo um novo canal via venda direta, né? Por exemplo, a Infracommerce hoje pode ser a empresa, igual a Vulcabras foi o ano passado, que se beneficiou do macro e do micro. A Infracommerce esse ano ela pode ser a grande vencedora aí, a vendedora de pá na corrida do ouro desse cenário. Então eu acredito que tem sim posições que elas podem surpreender, mesmo que sejam teses de crescimento. O próprio setor de vestuário, né, o Natal já demonstrou que o ticket médio foi um pouco menor, então as pessoas buscaram, né, as lembrancinhas, compras que não pesassem tanto no orçamento, e aí teve um incremento no setor de vestuário. Eu acredito que esse é um setor muito interessante, principalmente falando aí de lojas Renner, por ter, né, a posição de caixa que ela tem. Eu acredito que a companhia ela deva fazer alguma aquisição, alguma fusão nesse ano, né? Tem várias oportunidades para incrementar posicionamento no digital, ou fazer uma expansão de loja física, né? Se consolidar em algum outro segmento, ou até uma fusão para juntar sinergias e se manter ainda mais como líder de mercado. O setor que eu acho que deve e vai continuar sofrendo um pouco mais, esse sim vai ser bem impactado, e eu acredito que será um ano difícil, é o setor de e-commerce, que a gente chama de tech, né? Esse eu acho que pode sofrer bastante, até por ser venda de ticket médio maior, produtos que têm uma recorrência menor, e por uma competição extrema e voraz aí nesse setor. Também é mais um ponto, porque eu acho que a Infracommerce nesse cenário, nesse ambiente, ela pode outperformar aí o mercado. Ainda falando um pouquinho, né, sobre agora essa questão do aumento das pressões inflacionárias, como que esse fator mitiga o poder de compra da população? A gente sabe que os juros mais altos, as pessoas tendem realmente a não comprar mais, mas o que efetivamente qual é a ação dessa diminuição aí do poder de compra e a cautela, na verdade, que chega aí para os investidores quando vê algo como isso acontecendo? Ótima pergunta, Débora. Assim, é um grande ciclo, né? Primeiro, vamos utilizar um exemplo aqui que eu acho que é mais fácil para as pessoas entenderem. Então, você é um pequeno lojista lá de um shopping, né? Então, a gente pegou crédito no Pronamp em 2020, a taxa de juros já fez esse crédito ficar mais caro, então eu vou despender mais capital para conseguir arcar com essa alavancagem que eu fiz no passado. Automaticamente isso vai ser descontado do fluxo de caixa mensal ali para pagar essa dívida. Aumento os custos de ocupação, aluguel, condomínio, fundo de promoção. Então vai diminuindo ainda mais o meu poder para conseguir
comprar melhor, comprar um volume maior, para eu conseguir barganhar com o fornecedor que também repassou preços, porque o custo de frete está maior. Assim, enquanto a gente vê as commodities, né, nesse boom aí, enquanto a gente vê barril de petróleo subindo, enquanto a gente vê milho subindo, madeira, alumínio, etc., a inflação ela vai permanecer, ela vai continuar. E isso acaba reduzindo o apetite, né, para você investir, para crescer, para gerar mais empregos. Consequentemente, do outro lado, né, o trabalhador, ele tem mais competição no mercado de trabalho, então você pode disputar até algumas vagas, principalmente operacionais, entre mais pessoas com uma remuneração um pouco menor, a competição ela fica maior também. Os teus gastos no dia a dia, eles acabam ocupando praticamente o seu orçamento inteiro, e o que sobra no fim do dia, né, para você consumir ou para você se divertir, etc., fica muito mais prejudicado. Então, se a gente pegar a renda disponível do brasileiro hoje, ela só está caindo, né? Desde o começo da inclinação da curva de juros, a renda disponível ela só foi reduzindo, só foi diminuindo. Ah, mas como que isso impacta no dia a dia? Vamos pegar esse comecinho de ano agora que a gente tem compra de material escolar, pagar IPVA, IPTU, etc. Se a gente pegar esse mesmo comportamento no ano passado, a gente tem dois cenários completamente diferentes, né? Ano passado você tinha ainda um resquício ali de incentivos, né, de liquidez, você tinha não tinha tantos reajustes, né, para pagar o aumento aí de até 30% em alguns estados do IPVA. Isso tudo vai tirando poder de compra, isso tudo vai reduzindo a quantidade disponível de dinheiro do orçamento mensal que sobra para a gente se divertir, alimentação fora do lar, etc. Hoje o Credit Suisse soltou um relatório super bom sobre o setor de bares, restaurantes, né, de bebidas, e poxa, tem até um ponto que eles comentam no relatório que de 90 bares que eles estavam mapeando, quando eles voltaram para fazer o acompanhamento, 20%, 18 bares de 90 tinham fechado, né? E isso mostra como isso vai impactando na sociedade e como o poder vai perdendo poder de compra. Por isso eu acho que ficar mais exposto a essas empresas, a esses setores, é mais prudente nesse cenário. Com certeza vai ser um ano difícil e a alocação vai ser importantíssima para conseguir surfar bem a retomada também. A hora que a gente começar a ter uma inflexão aí das commodities, da inflação, próprios juros, uma definição melhor do cenário de eleição, a tendência também é que a gente faça o caminho inverso e essas empresas podem andar muito e muito mais rápido. Agora, Andy, uma coisa que a gente fala bastante, né, quando a gente vai analisar o setor de varejo, você vem sempre aqui, inclusive, a gente sempre bate esse papo, é sobre os diferentes nichos que tem dentro do próprio setor de varejo, né? A gente está falando, por exemplo, de setor de varejo que tem shopping, você tem setor de varejo que é focado em e-commerce, e você tem o setor de varejo, por exemplo, de luxo, né, que pode, inclusive, ser um setor interessantíssimo. Você acredita que é uma boa alternativa para quem quer, por exemplo, manter os investimentos nesse setor de varejo, né? Quando você pega, por exemplo, o Magazine Luiza, que é 85% no passado, né, 80%, enfim, salvo engano, eu não sei como é que fechou no último pregão do ano, que eu estava de férias, mas enfim, para se a pessoa quer se expor ainda nesse setor de varejo, o setor de varejo de luxo é uma boa alternativa? Com certeza. Eu acredito, inclusive, que você ter uma carteira diversificada dentro do setor, né, com tantas empresas descontadas, e eu acho que também esse cenário ele pode nos presentear, né, você poder comprar empresas espetaculares como Arezzo, como Vivara, né, a 15 vezes lucro, por exemplo, 18 vezes lucro. Elas historicamente negociam com múltiplos muito mais esticados, até pelo prêmio que tem de execução, e eu acredito que essas empresas também devam se consolidar cada vez mais, né? O próprio Grupo Soma, que faz um trabalho incrível, né? Você tem marcas como FAR, marcas que são desejo,
né, o que a Arezzo conseguiu fazer em relação a margens, né, colocando reserva para dentro, expandindo agora para o vestuário feminino, com certeza esses players eles vão sofrer um pouco menos nesse cenário, que impacta muito mais as classes onde a cesta básica impacta mais no orçamento. Então, classe C, D e E, em que a inflação, o aumento da cesta, ela tira mais o poder de compra, essas teses devem sofrer um pouco mais, tá? A própria Vivara, que ela tem feito, inclusive, o contrário, né? Ela tem expandido com a Vivara Life, hoje você consegue comprar joias lá em 10 vezes de R$13. Ela trazendo crédito para conseguir facilitar o pagamento e realizar desejos. Então, a possibilidade de você ter esse player abrindo um espaço de consumo na cadeia mais baixo da população, ela é ainda maior. Então, ela vai ganhar ainda mais espaço de mercado e dificultar a barreira aí para novos entrantes. Uma pergunta, eu acho sim que vale super a pena olhar e manter o foco nessas empresas. Eu acho que é super importante o investidor que quer estar exposto ao varejo, pelo amor de Deus, não se alavanque, né, diversifique dentro do setor, porque a gente tem muitos segmentos, você acaba se protegendo melhor, vai comprando aos pouquinhos, sem pressa, né? É isso aí, é olhar para essas possibilidades aí que o varejo te dá e ter uma diversificação no setor. Essa, para mim, é a melhor estratégia, tá, Rafael? Show de bola. Queria comentar também sobre o setor de shoppings, né? Quais são as expectativas aí para essa rodada de resultados toda que a gente vê aí no quarto trimestre? A gente pode falar sobre a relação da operação de empresas de varejo com a de shoppings, inclusive, também, né? Eu queria que a gente pudesse comentar um pouco sobre isso, já que a gente já está falando de varejo, pegando esse link já para os shoppings, porque, assim, também é um setor que, né, veio amargando aí muitas perdas, inclusive. A gente tem alguns assuntos aí encaminhados no mercado para poder, né, ir em pauta, como o BR Malls, que está, né, aliás, a Allianz Sonae está querendo fazer aí essa fusão com o BR Malls ou não. Isso pode, de repente, dar algum ânimo no setor. Mas, no final das contas, ele é altamente atrelado ao varejo, ou seja, e aí? Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso aqui, né, com o convidado aqui ontem, aí tinha uma pessoa aqui no chat que era um dono, segundo ele, um dono de uma loja de shopping, e ele falou que, assim, realmente não tem nada fácil, não tem nada de retomada, muito pelo contrário, são aluguéis mais caros, as pessoas não estão indo no shopping se comprar, então ele relatou uma outra situação até do que qualquer perspectiva de crescimento. Então, como que está sendo aí a tua visão para o setor de shoppings, Andy? Boa, Débora. Olha, a visão do lojista, do pequeno e médio lojista, ela é muito importante para a gente ter a real temperatura, tá, do setor. E semana passada eu também tive com um grupo de multifranqueados, né, de vários segmentos, foi super importante, e o consenso é esse: as margens estão super espremidas, eles até conseguem vender mais do que 2019, né, nominal, no bruto, mas sobra menos operação. E, inclusive, algumas operações elas estão empatando hoje, vendendo mais do que se vendia lá atrás. As operadoras de shoppings, elas repassaram, sim, os custos, tá? Principalmente os bons operadores, como Multiplan, Iguatemi. BR Malls, e principalmente BR Malls, ela na pandemia, durante a pandemia, no pós-pandemia, ela até teve uma postura de renegociar alguns casos, etc. E que eu não sei se foi a melhor estratégia também, porque você pega aquele cara que já não estava indo tão bem, e aí ele fica capengando, não consegue agregar pro mix. Muitos shoppings dentro da rede expostos à mobilidade urbana, né, que são shoppings de metrô, que a gente ainda está trabalhando com 60% do normal, 60% do fluxo, né, do transporte sobre trilhos grandes cidades. Então, poxa, 40% menos de fluxo potencial nessas praças, né? O impacto disso é muito grande, só que o aluguel não reduziu proporcionalmente ao fluxo, né? Então, e quem sustenta o grande na operação de shopping é o pequeno, né? É só fazer uma conta simples de ABL, né, que é a área bruta locável. Se você pegar a maior parte, né, da área que tem dentro do shopping, quem está ocupado com quem, você consegue perceber quem que sustenta
a operação. O grande varejista, ele paga um aluguel proporcional às vendas, né? É um aluguel percentual, então no DRE ele não vai impactar muito, ele vai estar sempre mais ou menos adequado ao que ele está vendendo. O pequeno e médio já não tem esse poder de barganha, né? Inclusive franqueados de grandes marcas estavam relatando que estavam sofrendo com isso. Por conta desse cenário, a empresa que melhor fez a lição de casa nesse 2020 para cá, na minha opinião, foi a Multiplan. Tá? Por que foi a Multiplan? Porque a Multiplan conseguiu melhorar ainda mais o mix dela. Eles, inclusive, reinauguraram, eles estavam com uma inauguração prevista para o Jacarepaguá, é um shopping com conceito novo, aberto, acabou inaugurando no fim do ano passado, se não me engano, no fim de outubro. Conseguiu crescer nesse cenário, né? Nas operações que eles já tinham lojas, eles aproveitaram para fazer uma mudança de mix, não tiraram muitas marcas e lojistas que não estavam agregando ao mix do shopping, que já estavam indo não tão bem, com uma operação, uma gestão não tão boa, e enriqueceram ainda mais esse mix, tá? Então eles trouxeram marcas novas, eles trouxeram algumas operações de destino, criaram oportunidades para trazerem operações, por exemplo, o Fogo de Chão no Shopping Morumbi, né, colocar a loja da NBA Store, desenvolver novos corredores que não existiam antes. A Alliance e a BR Malls, elas têm um mix de portfólio que tem uma exposição muito grande também a alguns shoppings de público C&D, né, principalmente a Alliance, algumas coisas que vieram também da fusão com a Sonae Sierra, que ainda você não percebe uma retomada, né? Os papéis, eles estão negociados a múltiplos muito baratos, né? Entre o shopping e o lojista, o shopping ele vai se sair melhor, porque ele vai conseguir repassar melhor os custos, né? E trabalhar de maneira um pouco mais enxuta. E a gente até teve um barulho aí de uma fusão entre Alliance e BR Malls, né? Que no caso, eu também não consigo entender assim tanto valor que consegue ser agregado numa operação dessa, por ter culturas completamente diferentes dentro dessas companhias. Isso não vai abrir mais barganha com as marcas, né? Porque que marca nova que você tem para trazer e posicionar no Brasil? Não tem, né? As franqueadoras são as mesmas aí. Você está até vendo algumas operações saindo, né, de São Paulo. A gente teve a Forever 21 saindo do Brasil, a própria Zara anunciou que vai fechar 7 lojas, se eu não me engano. Então a gente está vendo um reposicionamento aí também dos players no mercado, que eles sim estão com a barganha, principalmente as operações que são âncoras, né? E um outro setor dentro desse ambiente de shoppings, né, que pode se beneficiar também, são aqueles shoppings que trabalham com um público mais exclusivo, né, como Iguatemi, a própria JHSF. Esses têm uma dificuldade muito maior de você conseguir substituir, né? Também eu não vejo tanto crescimento nessas operações, então por isso eu acho que a Multiplan é a grande vencedora aí desse cenário. Show de bola, show de bola. Ô, Andy, queria continuar aqui falando um pouco com você do setor de varejo. Aqui tem gente mandando aqui no nosso chat, né? Por exemplo, o professor Rivaldo Gonçalves falando que os preços das ações da Vivara chegam a apresentar uma diferença de até 90 centavos diariamente. Para quem faz day trade, por exemplo, isso é o máximo. Então você, por exemplo, você enxerga essas assimetrias no mercado, talvez, né, de algumas empresas que são de nichos específicos, como por exemplo a Vivara, né, de setor de varejo de luxo, conseguem ali apresentar um preço atrativo para quem faz essa movimentação a curtíssimo prazo? Boa pergunta. Muitos não sabem, mas eu também sou trader, né? E um indicador que eu recomendo para a pessoa que quer operar day trade, principalmente em papéis, é você conhecer muito bem o comportamento daquele ativo, né? Você se especializar em poucos ativos. Isso que ele está falando é a amplitude do papel. Então, você entender qual que é a amplitude do papel na última semana, nos últimos 3 dias, entender se o comportamento está parecido no dia que você está operando,
operar sempre a favor da tendência, né? Operar contra a tendência é muito mais complexo, e com certeza absoluta, né, essa amplitude diária dentro de um papel como a Vivara, né, que é um papel de valor, assim, se acontecer alguma coisa errada, você pode carregar a posição dormindo um pouco mais tranquilo, eu acho que são super válidos. E tem outros papéis também no setor que fazem movimentos parecidos, né? A própria Pets também é um papel que dá para operar bem. A própria Multiplan, eu tenho monitorado bem o comportamento de Multiplan para fazer alguns trades nelas, mas assim, isso eu recomendo para investidores um pouco mais com um pouco mais de experiência, que saibam realmente o que estão fazendo, sem alavancagem, mas acompanhar a amplitude diária do ativo para fazer day trade e pegar essas variações, com certeza, eu acho que é válido. E a tendência da gente ter um mercado com abertura de volatilidade, ou seja, a amplitude dos ativos ela ir aumentando entre máximas e mínimas, é maior. E isso também é reflexo da instabilidade que a gente está vendo no mercado global de ativos, né? Então, aumentando juros, né, esse fluxo de dinheiro, tirada de liquidez pelo Fed, pode ter um fluxo um pouco maior de emergentes, a gente surfar um pouquinho mais, então ter alguns movimentos de entrada de fluxo, de stops, de realizações, e isso faz com que a amplitude também aumente e o trader que estiver ali acompanhando bem, ele pode se beneficiar desses movimentos. Show de bola, show de Maravilha. bola. Vamos continuando por aqui, mas mudando um pouquinho de assunto para a gente falar um pouco sobre Vulcambras, né? Que eu queria repercutir contigo esse relatório que foi divulgado pelo BTG, inclusive, né? Que está apontando um upside aí de 60% para as ações aí da companhia. Eu queria que a gente pudesse comentar um pouco aí sobre quais gatilhos, né? Que podem acabar realmente pegando esse ativo aí no médio prazo, pelo menos. Boa, Débora. A Vulcabras a gente falou aqui ano passado, né, fomos os primeiros a cobrir o papel, todos os sell-sides dando neutro, né, um target price de R$7, R$7,20, R$7,50, e a grande verdade é que quando você a planilha vai aceitar tudo, né, então assim, você não pode se fechar, a planilha, os múltiplos, eles são só mais um de vários outros indicadores que você tem que olhar, né, e Vulcabras é um papel que se você modelar olhando para o passado, você vai errar, porque a realidade da empresa mudou, né? Então, primeiro a gente tem o cenário macroeconômico, que é de um choque na oferta, né? O dólar alto, né? O câmbio prejudicando a importação, e isso impede que os pequenos e médios varejistas, até os grandes varejistas, eles consigam se abastecer sem impactar tanto no fluxo de caixa de marcas importadas, né? Ao mesmo tempo, tem um repasse no custo, logo você tem que repassar isso no teu ponto de venda. O que acontece? Se você olhar toda a linha Nike, por exemplo, ela está trabalhando com 30% a 35% de reajuste no ponto final de venda. Em alguns casos, até 40%. Você já está limitando uma parte importante e significativa do consumo. Num cenário em que você tem o poder de compra sendo reduzido por conta da inflação, você, obviamente, está perdendo share. O que a Nike, a Fisia, né, que está dentro da Centauro, de maneira brilhante fez, não, a gente vai mudar o posicionamento, a gente não vai mesmo brigar por esses canais, e nós vamos distribuir, principalmente, focar nos canais próprios. Ou seja, a gente vai posicionar a Nike mesmo lá em cima, e vamos trabalhar para trazer margens cada vez melhores, e ter um negócio saudável aqui. Que quando a Nike passou a operação para a Centauro, era esperado que a Centauro tivesse que ter uma estratégia de precificação mais racional, porque até então Nike e Adidas elas conseguiam ficar brigando por preço para ver quem ganhava mais share, até que elas falaram, não vale a pena essa briga. Tá bom, mas aonde que entra a Vulcabras aí, né? A Vulcabras, ela acabou trazendo a Mizuno da Alpargatas, ela tem a Under Armour e a Olímpicos dentro dela. Então ela pega a classe A, B e C, né, da população com marcas super interessantes dentro do setor esportivo. E toda essa lacuna que foi deixada pelo mercado, a Vulcabras ela acabou abraçando, né? Então, você tinha marcas que tinha 40% de share de prateleira e estoque de Vulcabras, que passaram a ter 60%, 70%.
Hoje você consegue montar uma operação inteira, né, só com os produtos da Vulcabras. Então, ela se beneficiou muito desse cenário macro e micro para ganhar escala, para ganhar novos mercados. Tanto é que foi, se não me engano, foi a empresa que melhor performou no setor de 2021. E a expectativa é que ela continue esse caminho, né? A empresa ela está expandindo até o chão de fábrica dela no Ceará, ela tem a nova planta logística dela também em Minas. Eu acho que tem sim desafios dentro do setor, tá? A gente já começa a ver também alguns produtos, principalmente olímpicos, trabalhando com preços de venda já um pouco mais baixos do que a gente via no ano passado. Assim, a inflação ela vai impactar o poder de compra de todo mundo, né? Mas eu acho que a empresa ela pode surfar aí um ano bem interessante para se consolidar cada vez mais e melhorando o cenário. Aí ela traz margens ainda maiores e se consolida de vez como um dos grandes players aí no setor de calçados esportivos. E também a gente pode esperar mudanças ali, né, em relação a novas marcas, uma penetração do online. Eu acho que é um case que vale a pena continuar monitorando e acompanhando. Show de bola então. Andy, deixa eu te agradecer, já que já são 5 horas da tarde aqui, é sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso Top News, viu? Quando quiser voltar mais vezes, está aqui feito convite, tá certo? Certíssimo, a honra é toda minha. Queria mandar um abraço aí para todos. Um abraço para o pessoal da Investify 3, lá o Flávio Aragão, o Paiva, todo mundo. O pessoal do All-in também. O pessoal fala, pô, você vai lá, você não manda um abraço para a gente e tal. Então, dessa vez está feito aqui. E Débora, Rafael, contem comigo também. Estou sempre à disposição aqui para ajudar todo mundo. Tamo junto, Maravilha, Andy, a gente obrigado. agradece. E contamos já com você aqui outras vezes, por favor, hein? Já te esperamos aqui, Andy. Obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau. Fechado, tchau, tchau. Vamos lá atualizar um pouco esse mercado, Rafa, do que está acontecendo aí, inclusive, nas bolsas lá fora, a cotação do petróleo, né? A gente já teve aí petróleo fechando em alta hoje, inclusive aí barril do Brent passando um pouco dos $88, inclusive, né? Com alta de 0,71%. E aí a gente teve o WTI subindo 1,14%, com alta de $85 o barril. Lá fora nos Estados Unidos, a gente tem agora todas as bolsas operando no negativo, gente. Apesar durante toda a manhã, os índices futuros lá dos Estados Unidos vinham em alta, a bolsa por lá abriu numa alta, com a queda também dos treasuries por lá, mas no final das contas não tem aí sustentado, inclusive com o próprio investidor um pouco mais otimista, lá com os resultados que estavam sendo divulgados hoje de grandes bancos, mas não sustentou muito não, virou para queda. A gente tem Dow Jones agora caindo 0,30%, S&P 500 caindo 0,10%, Nasdaq está caindo 0,11%. Aqui, nossa, eu tinha até aberto aqui o setor de shoppings para poder comentar um pouco aí com o Andy, e está todo em alta aqui o setor de shoppings hoje, né, acompanhando o varejo, e o Ibovespa segue aqui, olha só, nessa tendência de alta, conseguindo segurar, né, na contramão, inclusive, do setor lá da bolsa lá americana, contrariando um pouco aí, né, a bolsa lá fora está subindo 108.175 pontos, está subindo 1,41% aos 108.175 pontos agora. No dólar futuro, vamos lá, daqui a pouquinho já deve ter aqui o dólar à vista para vocês, mas o dólar futuro está caindo 1,81% nos 5,48, né, nessa quarta-feira a gente conseguiu furar aí essa casa dos 5,50. Né? Conseguindo se manter, inclusive, né, nessa casa aí dos 5,40 e pouquinho, né? Inclusive aquela pesquisa lá do Marcos Aravalho, viu, Rafa, deu uma indecisão, deu meio que um empate técnico no final das contas, viu? Ele vai rodar outra depois até. Pois é, deu briga. Ó, Débora, inclusive, trazendo rapidinho a decisão da Anvisa, a Anvisa aí descartou, então, o autoteste, pelo que foi dito hoje, aí, então, né, a votação aí, hoje, então, a Anvisa ainda não aprovou o autoteste, no caso, nesse momento, essa a informação, né? Tinha saído uma informação de que eles teriam negado o autoteste, mas não é bem assim. Eles pediram, na verdade, mais informações ao Ministério da Saúde, aí, por 4-1, essa foi a votação que saiu aí, então vai voltar aí ao Ministério
Ministério da Saúde. Ou seja, não para por aqui, né? Exatamente. E voltando rapidinho, a gente sempre está de olho aqui no nosso chat, né, Débora? E a gente estava falando sobre, né, a decisão do ministro Lewandowski da vacinação para crianças, de que os MPs de todos os estados vão ter que vacinar, e teve ali um rumor de que teria tido uma morte de uma criança envolvendo a vacina da Pfizer. Né? E a gente foi checar, porque, enfim, é nosso papel como jornalista, checar as informações, né, Débora, e trazer, obviamente, os fatos como eles têm que ser ditos. Bom, foram ditas duas coisas no nosso chat. Né? Primeiro, de que teria uma morte aqui no Brasil, né, de uma jovem de 16 anos, né, da Grande São Paulo, né, que inclusive essa notícia foi do meio do ano passado, né, e que ali a Anvisa estaria checando, né, o Ministério da Saúde estaria em investigação na época, e por isso, por conta dessa investigação da morte dessa garota especificamente, né, desse rumor de que teria tido relação, eles suspenderam na época a vacina dos 12 aos 17 anos. Essa suspensão, no caso, depois foi revertida. Por quê? Porque eles descobriram, né, depois de fazer toda a análise da morte, que a morte não tinha nada a ver, na verdade, com a vacinação contra a Covid-19. A garota, no caso, né, a jovem, morreu por conta de púrpura trombótica trombocitopênica, PTT, o nome, que é uma doença pré-existente detectada nela, né, de autoimune. Né? Essa foi a causa, infelizmente, da morte dela, e então não teve a ver com isso. Então, uma nota da própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, Anvisa, já dizia que os dados sobre a morte da garota ainda eram preliminares naquela época, assim que ela morreu, que necessitavam de aprofundamento para confirmar ou descartar a relação causal com a vacina. Então, por isso que teve aí essa confusão toda, né? Mas depois foi feito todo o estudo e que não teve absolutamente nada a ver aí com o óbito. Assim como não teve a ver o óbito, a questão também de um óbito, um rumor que saiu agora também, se você jogar no Google nesse momento, morte de adolescente em relação à vacina da Pfizer, enfim, você vai achar também uma outra morte de um garoto em João Pessoa, pelo jeito, que também foi comprovado de que não é verdade. É fake essa morte, enfim, você tem diversos estudos aqui mostrando sobre isso. Sobre a morte do garoto em Michigan, dos 13 anos de idade, pelo que eu pude aqui checar, né, a gente ainda precisa checar um pouco mais a fundo, mas quem está cuidando disso é o CDC, lá nos Estados Unidos, né, que é como se fosse a Anvisa deles lá. Essa morte ocorreu no meio do ano passado também, né, em julho do ano passado, e até agora não consegui pelo menos achar alguma atualização sobre essa investigação. Mas vale lembrar que o CDC já por várias vezes também já está aprovando a vacinação para vários grupos etários mais para baixo, né? Então, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, né, Débora, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que até 5 anos de idade que já está... Já está sendo feita imunização. Já está feita a imunização. Bom, até crianças, então isso mostra também que essa investigação, né, que, bom, a gente não tem tanto contato direto com a Anvisa, né, então precisa estudar mais a fundo, até porque é uma notícia, né, de certa forma até antiga, né, porque, enfim, de julho do ano passado, então a gente precisaria checar mais a fundo, mas o CDC recomenda, né, de várias maneiras diferentes aí a vacinação para crianças lá nos Estados Unidos, então não houve ainda uma relação de morte com criança. O que existe também é uma questão das reações adversas da vacina de 0,05%, né, que a Pfizer soltou, inclusive, esse estudo, salvo engano, de dor no braço, dor de cabeça, possível febre, enfim, que são coisas que, inclusive, né, para quem já tomou a vacina, aí, eu já tomei, Débora já tomou, enfim, estamos todos vacinados, isso pode acontecer mesmo, não, uma dor no braço que é um negócio de maluco, mas... É isso, então, não, e pelo amor de Deus, gente, eu não estou nem lendo o chat aqui para não ver se está tendo briga aqui de política. A gente não quer entrar em coisa política, tá? A gente está fazendo aqui o serviço de checar informações, né, sobre tudo isso, porque a gente está numa época, numa era de informação para tudo que é lado. Nós mesmos, às vezes, né, podemos nos enganar, né, Débora? Então é sempre importante a gente trazer essa checagem aqui várias vezes, como jornalista mesmo, né, que aqui, enfim, vocês sabem que a empresa é completamente imparcial, não tendenciosa, enfim, a gente está aqui do seu lado para que a gente possa investir direito, possa ter essa bússola. Bom, mudando um pouquinho de assunto, Débora, queria trazer rapidinho a notícia que é destaque lá nos Estados Unidos, né, no The Wall Street Journal, ainda é sobre os detalhes da negociação da Microsoft com a Activision, né? A gente noticiou isso daqui ontem, né? O maior negócio do setor de tecnologia dos Estados Unidos, né? Na verdade, não só dos Estados Unidos, da história, né? Foram mais de 70 bilhões de dólares envolvidos aí. Nesse momento, aqui o cálculo é de 75 bilhões de dólares no acordo pela Activision Blizzard. E eles trazem todos os detalhes do planejamento da Microsoft
para essa aquisição da Activision. Então, que principalmente seria uma espécie de criar uma Netflix de jogos, né? Então, criar um serviço on-demand, obviamente já existem serviços on-demand, mas não com a força de uma Netflix, por exemplo, né? De mudar o mercado. Então, a ideia da Microsoft é poder aí criar um sistema robusto de Netflix de jogos para os gamers poderem entrar, né? Vale lembrar, a Microsoft briga diretamente, por exemplo, com outras empresas como Nintendo, Sony, enfim. Cada uma tem seu sistema ali, cada jogo tem, enfim, suas infinitas particularidades. Então, pode ser uma diferença estratégica aí que seria muito bom a gente falar com os nossos entrevistados sobre isso, né, Débora? Já vamos deixar essa carta na manga aí, hein, Rafa? Olha, voltando aqui para o Brasil, Rafa, a gente estava falando agora há pouco sobre a Anvisa pedir um pouco mais de informações para que possa, finalmente, né, fazer a liberação do autoteste. Acabou de sair aqui uma informação da Hermes Padini que está falando sobre o volume de testes, que cresceu 54% na última semana e positividade alcançou 36%. O número de exames RT-PCR, que é usado, né, oficialmente para a detecção do Covid-19, realizados em todo o Brasil pelas unidades do Instituto Hermes Pardini, registrou um crescimento de 54,1% na semana entre 9 e 15 de janeiro, na comparação com a semana anterior. Em relação às últimas 4 semanas anteriores, o crescimento foi de 73%, né, segundo informou a própria empresa no divulgado, que foi no comunicado que foi divulgado hoje. Com esse crescimento no número de exames das últimas 4 semanas, inclusive, eles estão prevendo nesse comunicado um crescimento acentuado de volume de testes para a próxima semana, né? A taxa de positividade da última semana foi de 36,1%, um aumento de 11,2 pontos percentuais em relação à média das últimas 4 semanas anteriores, né? Ou seja, realmente tem aumentado bastante. Aí a gente sabe que em qualquer lugar que a gente vê que tem a disponibilidade de ser feito aí exames contra a Covid-19, para detecção do Covid-19 de forma particular, você vê filas, inclusive, né, nesses lugares. Então, realmente isso tem acontecido. Mudando um pouquinho de assunto, falando agora sobre a Caixa Econômica Federal, gente, o presidente da Caixa Econômica Federal, quando a gente fala que o negócio está ficando mais caro para o bolso do investidor, né? E aí é isso, a Caixa não... A gente traz também aqui algumas outras novidades, além de só ficar caro. A Caixa não está prevendo novas altas nos juros de financiamento imobiliário, né? A gente tem falado muito sobre isso, que com essa questão da taxa Selic ficando mais cara, tende também a ficar mais caro os juros, principalmente para o setor imobiliário, é onde o investidor realmente fica ali com o pé, né, no freio, é um pouco mais cauteloso em relação ao setor. Então, o que acontece? O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse hoje que não espera que o banco aumente novamente os juros de financiamento imobiliário. Segundo ele, os reajustes necessários já ocorreram em 2021 e as atuais condições de mercado permitem a estabilidade nas taxas. Ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, não estamos precificando mais aumento nos juros do crédito imobiliário, já aconteceu, fecha aspas. Foi o que disse então o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Né? Isso, novamente repetindo para vocês, a gente sabe que desde o terceiro trimestre do ano passado já tinha aí, né, uma certa cautela dos investidores em relação a isso, né? Inclusive a gente começou a ver muito isso, né, nos próprios resultados que foram divulgados pelas companhias, na queda, por exemplo, de vendas e tudo mais, que estava sendo muito atribulada, estava sendo muito atribuída, na verdade, a essa questão dos juros mais altos, além, claro, da matéria-prima mesmo, né, que é dos insumos mais caros para o setor, que a gente sabe que está realmente, né, tudo subiu muito, o aço subiu muito, isso também reflete um pouco aí nas margens, isso afeta muito aí no setor. Mas em relação, pelo menos, aos juros da Caixa Econômica Federal, deve se manter. Vamos ficar de olho aí nisso, se vai mesmo, se não vai mudar aí depois, de um dia para a noite, né, Rafa? Pois é, Débora, pois é. O pessoal mandando aqui no chat, o Júlio Oliveira mandou, tá esperando eu falar meu ID no PlayStation. Gente, o meu ID, vou fazer um time aqui da BMC, não tem problema, vamos fazer, a gente vai fazer essa party aí, a gente vai gravar, vamos soltar em live no Instagram. É o mesmo nome do meu Instagram, Rafael Mendes Lara, pode me adicionar lá, quem mandar eu vou adicionar. Eu não sabia nem que tinha isso. O ID, na verdade, é o nomezinho, né, do... O ID eu imagino do que seja, mas eu não sabia nem que tinha isso dentro do... A gente pode fazer um grande Pro Clubs aí do FIFA, a gente vai fazer um time BMC News, imagina que legal, o time BMC ganha internacional e tal, então vai ser bem bacana, então pode mandar lá pra mim, gente, não tem problema não. Rafa, vamos atualizar rapidinho esse mercado aqui, a gente já tem o fechamento do dólar à vista, inclusive, dólar à vista que fechou na queda de 1,70%.
cotado a 5,46. Então vamos lá, vou repetir de novo, o pessoal não ficar achando que o dólar à vista fechou a 1,70. Sonho meu, né? Sonho meu. Mas não é não, o dólar encerra em queda de 1,7%, cotado a 5,46. A moeda norte-americana, né, teve essa forte queda na comparação com o real e reverteu a valorização dos últimos primeiros dias da semana. Ao longo da sessão, a gente chegou a atingir uma mínima de 5,45, inclusive no dólar à vista, a máxima de 5,55. Eu vou continuar acompanhando o futuro aqui. O dólar futuro também segue embaixo, olha aqui, ó. Baixa de 1,85%, aqui a 5,47. Ou seja, mantendo essa tendência de baixa mesmo. Vamos ver se vai assim até o final do pregão. O Ibovespa agora está em alta de 1,48%, aos 108.243 pontos. E aí, olhando aqui, né, vamos ampliar aqui o nosso mapa de calor, inclusive, para a gente ver, né, como que a gente vem caminhando. Tem pouquíssimas ações aqui em queda hoje. A gente tem a Embraer caindo 2,46%. Inclusive, essa questão aqui da Embraer pode estar muito atrelado, viu, Rafa? Vou até buscar essa notícia daqui a pouquinho. Houve um grande cancelamento de voos lá nos Estados Unidos por causa daquela questão do 5G. Lembra que a gente noticiou sobre isso aqui, né, que as companhias aéreas, os diretores e tudo mais estavam emitindo cartas, inclusive já expressando essa preocupação no uso da banda C do 5G, que poderia fazer com que vários voos fossem cancelados nos Estados Unidos, né, por causa da rota, da malha aérea, inclusive, muitas daquelas malhas ali nos Estados Unidos, no território, né, aéreo dos Estados Unidos, são bloqueados, segundo mais ou menos dizia na carta, e no final das contas isso poderia comprometer e comprometer também a comunicação. Eu vou até atualizar isso daqui a pouquinho, essa notícia aqui para vocês, mas a Embraer pode estar acompanhando essa queda, inclusive aí, está tendo essa queda em reflexo dessa notícia e do que a gente vem acompanhando, porque se a gente olhar para o setor de aéreas e turismo, a gente tem alta, tanto CVC como Azul e Gol hoje estão subindo, tá? A Cogna também está aparecendo aqui nas quedas hoje, 1,78%, a gente de repente pode ter uma correção aqui de Cogna, porque a gente viu uma forte alta, inclusive, né, Rafa, de Cogna nesses dias, teve posicionamento aí de alguns fundos aí nos papéis de educação, né? Então a gente tem Cogna aí caindo hoje, Dux também está aparecendo aqui nessas quedas. Temos bancões aparecendo por aqui e a Petrobras, inclusive. Eu vou mudar aqui para o setor de petróleo para poder a gente dar uma olhadinha como que está só o setor de petróleo em separado. Commodities era o que vinha sustentando bastante essas altas aqui do Ibovespa no início do pregão, inclusive. Mas olha só, Petro 3 e Petro 4 virou para queda, mesmo a gente tendo a cotação do petróleo fechando, né, no positivo. Petro 4 agora está caindo 0,28%, Petro 3 0,49%. Vibra Energia está subindo, maior alta aqui do setor, 4,13%. Né, Ultrapar está subindo a 3,67%, Enat 3, 1,94%, 3R Petróleo 1,88%, 84% de alta, Prio 0,71%. Braskem, que tinha começado o dia na queda, era a única do setor, na verdade, praticamente estava caindo hoje, virou para o positivo. Braskem 5 sobe 0,41% e 3, 0,19%. Né? O setor siderurgia e mineração permanece todo no verdinho, mais cedo eu já mostrei isso aqui para vocês, está acompanhando aí, né, a cotação positiva do minério de ferro lá fora. E aí, fora isso, a gente tem aqui os bancões que estavam aparecendo ali nas quedas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Banco Bradesco, BBDC 4 cai 1,08%, Itube 3, 0,86%, Itube 4 e BBDC 3, que estão aparecendo nessas quedas aqui hoje. Tá? Isso, inclusive, pode ser reflexo, né, dessa curva de juros que estava aliviando um pouco mais. Mas olha só, na curtíssima aqui ainda tem a variação positiva para alguns DIs, né, no curtíssimo prazo, mas se a gente olhar para 2023, 2024, 25, 26, ó, a curva já vai toda em queda, inclusive até a ponta mais longa. A gente não vê mais, né, um estresse assim nessa curva que está dando uma boa reduzida mesmo. Pelo segundo dia, inclusive, assim, acredito que se eu não estiver errando nas contas, essa curva vem aliviando pelo segundo dia consecutivo, né, Rafa? Sensacional, Débora, sensacional. Vamos trazer rapidinho as criptomoedas. Antes Vamos disso, lá. O Rui das Neves falando que se eu ganhar do Júlio no jogo, no videogame, ele vai me processar porque ele é advogado. Tudo bem que eu sou ruim, então pode ficar tranquilo, Júlio, você vai ganhar, você não precisa me colocar na justiça, não. Ó, vamos lá. Débora, o Bitcoin nesse momento subindo 0,25% aos 41.873 dólares, Ethereum subindo 0,3% aos 3.132 dólares e a Binance Coin subindo 1,92% aos 471 dólares e 51 centavos.
Tether, por sua vez, continua em $1. USD Coin, né, que é a outra stablecoin, também em $1. E Cardano caindo 4,23% ao $1,38. Solana, por sua vez, cai 0,13% aos $136,90. Convidando a todos, inclusive, que hoje tem Crypto News 7h30 da noite com um anúncio bombástico aí, surpresa. Ó, a gente está trabalhando nessa surpresa. Quero só saber, hein, Tô fazendo reunião, essa surpresa, faz uns 3, 4 meses, eu acho. Tô achando que eu sei o que é então, hein? Você acha que sabe o que é? Rapaz, tô achando que eu sei. Não, você conhece, Débora. Você sabe, acho que você sabe o que é. Você sabe o que é. Porque você conhece, enfim. Não posso falar, senão vou dar spoiler. 7h30 da noite, não perca. Crypto News aqui na BMC News, tá certo, gente? Gente, para de brigar sobre vacina aí no chat. Vamos voltar a falar de investimento, gente. É mais interessante. Não. Enfim. Ó, lembra da Oi que ontem subia, Rafa? Não sei se você lembra que ontem até a gente mostrou, não sei se foi logo no início da programação ontem. Ali eu dei minha opinião polêmica. Ali eu dei minha opinião polêmica, que eu falei, não adianta nada subir 10% que o negócio é 80 centavos. Tem razão. Aí o que acontece? A Oi tá revertendo ganhos aí, hein? Tá recuando hoje. Deixa eu abrir aqui o gráfico da Oi, que eu sei que é um papel que sempre o pessoal gosta de falar. Olha só. O IBR3 ontem subiu 10%, né? Quase 10%, se não me engano. Aí hoje está caindo 3,45%. Né, tá aqui, ó, o candlezinho de ontem, a disparadinha que deu, não chegou, né, a sustentar aí nem nos 88 centavos, tá aí agora no 0,84, uma queda de 3,35% para Oi, que segue aí. Né, ontem os mercados tinham ficado bem empolgados com os rumores de que o CAD poderia julgar ainda nessa semana, na semana que vem, na verdade, né, a questão da venda dos ativos, né, móveis aí, inclusive, mas não sustentou não, essa alta de ontem, Rafa, tá aí. Pois é. Vai caindo aí mais um dia. E vai caindo, né? E vamos que vamos. Ó, pessoal aqui falando do token do São Paulo, do SPFC. Saiu o token do São Paulo? Tem. Ah, estão falando aqui também, se eu vou falar de Sandbox. Ó, eu bati um papo muito bacana na semana passada sobre Sandbox, sobre Decentraland, sobre todas essas criptos que podem surfar nessa alta do metaverso com o Paulo Aragão semana passada. Mas o que acontece, gente? Será que eu dou um spoiler? Não, spoiler, só para poder o pessoal ficar aqui e assistir mais tarde. Ó, você que passou os últimos... Sei lá, quanto tempo que a gente está no ar, Débora? Mais de um ano, certeza. Mais de um ano. Mais de um ano. Você que passou o último ano aqui no nosso chat, mandando todo dia, analisa tal ativo, por favor, analisa tal ativo, por favor. E tem sempre gente que manda criptomoeda. Ontem, por exemplo, mandaram Shiba, pra gente analisar Shiba. A surpresa que eu tenho... Vai ser possível a gente conseguir analisar qualquer criptomoeda, então, aqui de forma técnica, de análise técnica. Então, você vai poder vir aqui e mandar. Então, assim, quero que analise Sandbox, vamos analisar. Quero que analise Decentraland, vamos analisar. Quero que analise Baby Doge, enfim, vamos analisar. Então, aí vai ser a primeira vez, inclusive, que a gente vai ter uma lógica de análise técnica realmente de criptoativos. Então, você não pode perder, mas tem muita surpresa por aí. Isso aqui é só um gostinho que eu dei. Ó, não é possível, entendeu? Não é possível que você vai perder. 7h30 da noite, ó. Você pega uma torrada, um vinho aí, entendeu? Você tá no sofá e vai assistindo. Não é verdade, ô Débora? Exatamente isso. O Peter Santana tá dizendo assim, olha, a Débora é das minhas, não pergunta data para mim, não. Não vou saber agora de cabeça a data, até porque, gente, ainda tem de quando a gente tá no ar para vocês aqui, aberto para todo mundo aí, né? Faz um ano e um pouco mais. A gente tem várias estreias. Só que aí tem todo o processo antes. 1 ano e 3 meses, tá? A voz da consciência aqui soprando, 1 ano e 3 meses que a gente está oficialmente aqui no ar para vocês, através aqui do nosso canal do YouTube, com o nosso portal e tudo mais. Porém, antes disso, pouquinho antes disso, a gente já vinha aqui fazendo pilotos e tudo mais, né? Rodando uma versãozinha beta. Então, aí, gente, eu sou da era aqui de quando as coisas nem eram mato. Eu cheguei quando tudo era mato. A Débora chegou assim, era o pessoal que chegou assim, tem mato lá, entendeu? É isso, falando pra gente. Perguntaram aqui pra mim qual que seria o nome da criptomoeda da BMC. Se não for BME Coin, eu vou embora, né? Tem que ser BME Coin, né? Ia ser sensacional, imagina. Mas vamos criar um NFT, Débora? Um NFT. Olha, do Top Rafa, News? eu confio em tudo que você disser, mas eu ainda não tenho cognição para poder lidar muito bem com o garoto Bitcoin. Aqui é você, garoto Bitcoin não, garoto cripto, né, na verdade. Deixo esse papel aqui todo inteiramente para você. Ô Rafa, Oi. Mais cedo a gente estava falando sobre essa questão, eu trouxe essa notícia aqui para vocês, de que a gente, os juros, né, da Caixa, os juros de financiamento para a Caixa Econômica iriam
permanecer, segundo o presidente da própria Caixa Econômica Federal, iriam permanecer os mesmos, não iria ter aumento. Até então, todo o aumento que poderia ter já teria acontecido agora em 2021. Né? Além disso, a Caixa também anunciou que a concessão de crédito imobiliário, ou seja, né, a procura pelo crédito imobiliário, a realização, né, de crédito, teve uma alta também no ano passado. 21% de alta no crédito imobiliário no ano passado, com um recorde de mais de 140 bilhões de reais. Né? Acima do registrado no ano anterior, no 2020, o que ficou com um financiamento aí de 616 unidades. Em 2020 foram 116 bilhões, né, que foram emprestados aí pela Caixa Econômica Federal para a população, né, que estava aí procurando financiamento para habitação. O presidente da Caixa disse que esse balanço mais sólido do banco permitiu que os financiamentos em volume recorde, inclusive. É isso, vamos ficar acompanhando aí o que vai vir mais pela frente. Os recursos do FGTE representam outros 57,8 bilhões aí de participação nesse aumento aí nos financiamentos da Caixa Econômica Federal. Ou seja, ano passado, mesmo com alta de juros, né, a gente sabe que esse ciclo, né, de correção aí do Copom na Selic já vem acontecendo, né, desde o ano passado, e aí deve se expandir um pouco mais, inclusive, né, nesse ano de 2022, como já foi dito pelo próprio Copom. A primeira reunião desse ano do Copom vai ser em fevereiro. Existia uma grande expectativa de que isso poderia afetar, né, diretamente aí o financiamento de imóveis, principalmente, além de outras coisas, mas, né, com os juros mais altos e financiamento, quem é que vai querer pagar mais caro assim? Mas aí vem aí, então, né, esses números aí da Caixa, mostrando 21% de alta, né, nesses créditos imobiliários de 2021, acima do que a gente viu em 2020, quando os juros ainda estavam em taxas mínimas históricas, né, Rafa? Pois é, Débora. Bom, agora indo um pouquinho lá para fora, né, tem uma notícia importante de hoje sobre a ByteDance, que é a dona do TikTok, né? Ela acabou cortando a equipe aí de investimentos focada em retornos financeiros após medidas regulatórias impostas pelo governo da China. Isso que informou hoje foi exclusivamente a agência Reuters. Os funcionários foram incentivados a procurar outras oportunidades após executivos da companhia terem dito que a equipe seria cortada. A empresa não comentou até então o assunto de forma oficial, mas então aí, né, a gente tem visto muitas repressões da China, né, Débora, relacionadas a várias questões de tecnologia também, né? A gente viu a criptomoeda tendo repressão acho que 11ª vez o Bitcoin teve repressão, toda hora eles tentam cortar o Bitcoin. Aí também teve essa questão agora do TikTok, enfim, realmente é uma guerra, um climinha de guerra comercial ali, todo momento. Grande, né? antiga. Exatamente. Ô, Rafa, vamos agora para o nosso papo com o Guilherme Rebouças, ele que é sócio estrategista de investimentos da OBB Capital, ele já está aqui com a gente, quero dar boa tarde para você, Guilherme, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, tudo bem? Eu estou aqui acompanhando a conversa de vocês. Assim, a gente tem uma visão bastante de longo prazo, né? Então, eu estou vendo vocês falando, a taxa de juros subiu, financiamento imobiliário pode estar menos atrativo, etc. Assim, o que a gente tem que ver, às vezes a gente tem que ver uma visão mais longa, né? Então, eu acho que a gente tem um déficit habitacional muito grande na cidade de São Paulo, existe uma demanda muito grande por imóveis, mesmo a taxa de juros subindo, eu acho que tem uma demanda muito grande. Então, eu acho que o mercado pode não estar tão aquecido quando estava aquele juros muito baixo, mas é um mercado normal. Então, eu acho que talvez tenham penalizado demais as construtoras, né? Inclusive, a gente tem uma carteira de ações recomendadas, tá? E faz parte a Cyrela, por exemplo, que seria a consultora premium, que acabou sofrendo demais por causa de uma abertura de juros. E é uma empresa, assim, quando a gente olha uma empresa, né, a gente é muito fundamentalista. Quando a gente olha uma empresa, a gente olha muito longo prazo. Então, se teve um ano que abriu um pouco de juros e teve alguma dificuldade de venda de imóveis, reduziu a velocidade de imóveis, e o papel ele acaba sendo muito prejudicado, talvez seja uma oportunidade de compra, tá? Inclusive, a gente falou bastante aqui, desde a
Desde o ano passado que a gente vem falando sobre isso, aliás, a gente vem até levantando esse questionamento aqui, né, com com estrategistas, com analistas, especialistas que passam aqui com a gente bate um papo, sobre essa questão de realmente o setor não estar apanhando bastante aí, como por exemplo a gente tem visto no varejo, enfim, porque a gente via nos resultados, né, que as companhias inclusive aumentavam bastante o número de vendas e número de volume, inclusive ali de vendas e número de lançamentos, mas no final das contas a gente via quedas, ou seja, a gente tinha bons números ali para até o segundo tri, por exemplo, tinha uns bons números, mas ainda o investidor com a cautela. E aí a gente levantava mesmo aqui esse questionamento, tem todo sentido mesmo, Guilherme, é interessante mesmo esse ponto de vista aí. Eu acho assim, a gente tem que ser um pouco cuidadoso, né? Quando a gente tem o estresse, seja por juros, seja algum tipo de papel, ele é precificado muito rápido. Então, se a gente tem um estresse de que o juro subiu e complicou o financiamento imobiliário, isso é precificado muito rápido. Aí você fala, nossa, minha ação sofreu, o que eu faço agora? Sofreu. Se é uma empresa de muita qualidade, por isso que eu sempre ressalto para os meus investidores, se você está numa ação de qualidade e aconteceu um evento, porque assim, o que aconteceu? Assim, qual foi o grande evento do mercado financeiro? Tá? O grande evento do mercado financeiro foi uma inflação inesperada. A inflação foi acima do esperado. Esse foi o grande exemplo, foi o grande evento do mercado financeiro. Aí o Banco Central brasileiro ficou para trás, o Banco Central dos mercados emergentes ficou para trás. Seja o mercado americano, o mercado europeu, todo mundo ficou para trás. Porque a inflação é um fenômeno de quando a atividade está superaquecida. Só que a gente teve uma inflação com a atividade não superaquecida, né? Foi uma inflação de desagregação de atividade produtiva e de logística. Outro dia eu estava conversando com um trader de commodities, ele falou, o preço, por exemplo, de um container multiplicou por 10 vezes, porque ninguém está produzindo container, e o container ele tem uma vida útil, ele morre. Então a gente está vivendo situações que a gente não imaginava, né? E isso gera uma inflação não imaginável, muito mais intensa e talvez ela persista por mais tempo do que a gente imagina. Isso exige uma taxa de juros mais alta. Os mercados emergentes saíram muito na frente, os mercados desenvolvidos estão começando a entrar agora, mas isso está precificado em todas as coisas de juros. Então talvez a curva de juros já precifique todo esse mal, né? E talvez agora seja a hora de entrar. Perfeito. Agora eu queria saber um pouco de você, né? Como é que você tem avaliado aí essa atratividade da renda fixa? Né? A gente tem falado muito, né, que toda hora o mercado quer matar alguém, né? Tem hora que falava que a renda fixa tinha morrido, aí agora a bolsa voltou, né, a dar uma certa queda, né, depois de ter atingido ali os maiores níveis da história, e aí o pessoal já começa a olhar de novo para a renda fixa. Então como é que você tem visto essa atratividade? Você acha que é uma atratividade, por exemplo, de curto prazo, porque é um ano muito complicado mesmo, mas que para 2023, por exemplo, a gente já não teria, né? E se a gente está falando de longo prazo, há 5 a 10 anos é outra história, né? Ou você acha que realmente aí é um momento muito bom de se olhar a renda fixa e tentar esquecer um pouco a bolsa de valores? Tá, essa é uma questão, acho que você colocou muito bem, essa eu acho que é uma questão fundamental. Qual é a minha ótica disso, tá? Renda fixa, para todos os países desenvolvidos, é um ponto morto. Assim, alguém enriqueceu com renda fixa, a não ser que seja brasileiro? Não, né? Na Europa, nos Estados Unidos, os grandes ganhos foram obtidos no mercado de ações. São, sei lá, eu tenho sempre exemplo da Magazine Luiza, tá? Se há 5 anos atrás, se tivesse posto R$1 milhão em Magazine Luiza, hoje você teria 450 milhões de reais. Renda fixa, boring, é tedioso. Então, renda fixa no mundo desenvolvido é o ponto morto, é onde você se defende, você acha que o mercado pode cair, você vai para renda fixa. Você é um cara ultra conservador,
conseguiu construir um patrimônio maravilhoso para sua família, para renda fixa, não quero perder. Mas não é ali que você consegue a alavancagem, não é ali que você consegue o grande resultado, a não ser o Brasil, que era um país jabuticaba, que a renda fixa dava 15% ao ano. Quem consegue 15% ao ano em qualquer país desenvolvido? É surreal. É normal que esse não era um país que ia dar certo. Aí a gente teve essa queda acompanhando a economia global. Então, eu acho que o Brasil ele tem que deixar de ser uma jabuticaba, de ter uma situação sui generis. Houve, diante dessa circunstância dessa inflação global muito alta, os países emergentes tiveram juros altos. Mas eu acho que investidores de longo prazo têm que olhar isso como um evento temporário, é um evento episódico. Porque, assim, se a gente pensar a essência do capitalismo, se eu consigo mais lucro investindo em renda fixa do que correndo risco numa empresa, investindo numa ação, para que eu vou correr esse risco? Eu vou viver de renda fixa. Só que se eu for viver de renda fixa, esse país ele está liquidado, porque ninguém toma risco, ninguém vai para o empresariado, ninguém vai empreender, né? Então, eu acho que essa é uma fantasia que o Brasil viveu muito tempo, que eu acho pouco possível de viver no longo prazo. Agora, temporariamente, como você está me perguntando, temporariamente, a inflação desgarrou e a renda fixa ficou interessante. Então, coloque seu dinheiro na renda fixa, uma parte, dá até para colocar no pré-fixado, porque talvez o juros já esteja estressado. Agora, pense no longo prazo, como você não estando tão grande na renda fixa, a não ser que você seja uma pessoa de 70 anos, 80 anos, você vai ter que buscar lucro de outra coisa. Essa renda fixa me parece uma opção temporária. E como que você enxerga essa grande preocupação dos mercados com a inflação, né? Como que você avalia aí a resposta dos bancos centrais, por exemplo, do mundo inteiro, né, relacionada a essa inflação? Hoje, inclusive, a gente teve divulgação de inflação da Alemanha, do Reino Unido, né? Então, assim, a gente sabe que a inflação está aí, né, pressionando em todo o mundo, não é só aqui no Brasil, né? Como você tem olhado para isso, para essa resposta aí dos bancos centrais? Então, acho a sua pergunta bastante inteligente, né? Porque o mercado está debruçado sobre essa questão que você fez. Vamos só voltar para o conceito de inflação básico. O que é o conceito de inflação? Um país começa a crescer aceleradamente, e daí a gente talvez tenha que derrubar a economia desse país com taxa de juros muito alta. Então, o que é a gestão da inflação, o que é a gestão da política monetária? É eu ir subindo juros de forma que eu controle esse crescimento e eu não tenha aquele famoso que é clássico no Brasil, que é o voo de galinha. Esperei demais, depois eu tenho que brecar. Então, o que é a política monetária, de certa forma, é controlar a inflação. Eu poderia ter um crescimento muito mais forte, só que eu decido ter um crescimento maior, ter um crescimento continuado sustentável. Esse é o conceito clássico de gestão de política monetária. Aí veio a Covid. A Covid criou um episódio novo. Um episódio novo que é a economia não está indo bem, a economia está desacelerada, mas há inflação. Como assim? É porque as pessoas estão em home office, porque as empresas não estão conseguindo performar como elas performavam, porque as cadeias produtivas estão desagregadas, porque as cadeias de logística estão problemáticas. Eu gerei uma inflação exótica, é uma inflação que não tem a teoria clássica econômica por trás. Porque o último evento igual a esse foi a gripe espanhola em 1918, pré-Primeira Guerra. Então, nós estamos diante de uma realidade diferente e a gente precisa analisar com um olhar, de certa forma, científico, entender esse fenômeno, e entender que esse fenômeno é diferente. Tá? Então, eu acho que o investidor precisa olhar com calma e entender que a gente está numa situação diferente. Perfeito, então.
Guilherme, o papo tá bom demais aqui, mas já são 5h35. Queria agradecer sua participação aqui no Top News, viu? Espero você aí mais vezes aí. Tem um excelente 2022, tá certo? Muito obrigado. Quando vocês quiserem, eu estou aqui de volta e obrigado pela oportunidade de conversar com o pessoal aí que assiste o canal de vocês. Obrigada a você, Guilherme. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Gente, vamos lá, vamos aqui ver como é que está reagindo esse mercado, né, Rafa, que vem descolado lá de fora, inclusive, com o Ibovespa aí subindo 1,44%, conseguindo segurar os 108 mil pontos desde o período da manhã, gente, 108.204 pontos. A gente abriu aqui nos 106.669 pontos, batemos a máxima de 108.600, ou seja, já 2.000 pontos ali, né, a mais. Mínima de 106.668 e a gente está segurando nesse patamar. A gente também tem, inclusive, uma queda para o dólar ainda futuro, né? O dólar à vista, como eu falei para vocês, também fechou em queda de 1,7%. A gente tem aqui uma queda de 1,92% para o dólar futuro, que está cotado ainda a 5,47, se mantendo aí nessa queda desde o início, né, do dia. Vamos ampliar aqui o nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelógica. Vamos dar uma olhadinha aqui pelos setores. Rafa, lembra que eu falei que aéreas e turismo a gente tinha alta, inclusive, nas companhias aéreas a gente teve uma virada aqui da Azul, veio para o negativo, 1,21%, né, de queda para a Azul, Embraer está caindo 2,5%, e aí a gente tem a Gol em alta, a CVC também está subindo 3,79%. Né? A gente tem o dólar, né, numa queda, o que favorece o setor, mas a gente também teve alta aí do petróleo, não sei se isso pode estar batendo aqui nessa casa, mas ainda tem essa questão dos voos lá fora, né? Vários voos lá fora que foram cancelados por causa dessa questão do 5G, como eu estava aqui falando para vocês um pouco mais cedo. Nos bancões, a gente tem queda para Banco do Bradesco ainda, com BBDC 3 e 4, né, os dois papéis aqui do Bradesco, e Tube 3 também está caindo 0,72%, e Tube 4 cai 0,51%, né, BBDC 4 que está caindo 1,12%, e a maior alta do setor, por enquanto, é Banco do Brasil, com 1,43% de alta. No setor de varejo, a gente continua com um dia seguindo positivo, apenas Alpargatas, e a gente até ontem foi uma das maiores quedas do Ibovespa, inclusive, com os juros um pouco mais estressados, isso acaba aumentando mais o custo da dívida da companhia, que está atrelado aí às taxas do mercado. Além disso, ainda tem a questão, né, de quando o juros está mais estressado, aumento dos juros, isso diminui um pouco o poder de compra, né, da população e isso atinge aí os números da companhia. Então, a gente tem a Alpargatas aí como a bomba da vez aí do varejo, que está, né, apanhando um pouco mais. E a Mer3, Lame 4 liderando as altas do setor. A Mer3 subindo 10%, Lame 4 9,58%, Magazine Luiza está subindo 7,47%. Magalu, que já vai aqui, ó, com mais de 1 bi, né, no volume financeiro de hoje. A gente abriu com Magazine Luiza a 6,01, está aqui agora a 6,33. E a gente tem aí no mês ainda Magazine Luiza acumulando uma queda de 12,19%. Na semana ainda é uma leve alta de 0,16%. Lojas Renner também aqui, seguindo nas grandes varejistas, Lojas Renner também sobe 6,68%, Via está subindo 5,6%, né? Junto com a ICIA, com o Grupo Guararapes, Natura, inclusive, também nas altas hoje. A Vivara subindo 2,53%. A gente falou ainda há pouco aqui com outro convidado sobre Vivara. A CA sobe 3%. SBFG3, 2,88% de alta. Né, vamos no setor de frigoríficos aqui para dar uma olhadinha, inclusive, BRF, que o Helder estava perguntando aí, segue em alta, 2,36%. Minerva é que está aqui do setor em queda. Hoje a gente tinha visto também aqui outros papéis, setor de frigoríficos nas quedas do dia, mas aqui somente BIF 3, agora Minerva está caindo 1,2%. Às vezes a queda do dólar acaba afetando um pouco essas companhias que que trabalham mais em cima da exportação também, né? Vamos trazer as papeleiras aqui, que era outra que estava aparecendo algumas quedas, né? Que tem algumas quedas, tem Suzano, que é a única que está caindo agora, 0,56% de queda, mas a Klabin está subindo 2,49%, mesmo com a baixa do dólar. Lembrando que ainda tem a questão da alta do preço da commodity, inclusive, né? As papeleiras que já estavam aí prevendo um aumento do preço da tonelada da celulose para a partir do mês de fevereiro.
né? Então, isso pode favorecer as companhias aí do setor, mesmo tendo baixo do dólar, mas sem a alta aí da cotação da celulose aí, que deve já começar a valer a partir do mês de fevereiro, para os pedidos de fevereiro. RANI 3 também está subindo aqui 2,97%. No setor de shoppings, que a gente conversou também aí, né, com o entrevistado anterior, BR Mall sobe 3,95% agora, Aliança Sonae 3,93%. Estão brigando aqui, né, as duas, Aliança Sonae e BR Malls aqui pela liderança, né, nas altas, da maior alta do setor. Aliás, aqui entre elas duas, né, não encerrou aí, parece, né, as conversas para uma possível fusão. Rafa, Multiplan 3% de alta. E GTI 11, 1,27%, JHSF 0,61%. Rafa. Vai criar um megazord do setor de shoppings, né? A gente falou ontem, exatamente. Né? Realmente, a preocupação, inclusive, para quem analisa o setor é se a competição não vai ficar um pouco injusta, né? Porque a gente está falando de duas das maiores empresas aí do setor de shopping se unindo aí, né? Enfim, mas também o que elas têm em relação a isso, né? Elas vão se juntar mesmo, aí parece que a conversa tá rolando aí, a fusão deve acontecer mesmo, e isso deve ser um boom enorme, né? Deve criar aí uma das maiores empresas, né? A empresa resultante disso deve ser a maior empresa, inclusive, do setor de shoppings aí. Bom, Débora, eu tava dando uma olhada aqui no nosso chat, muita gente mandou várias coisas aqui. Primeiro, eu queria agradecer o comentário fofo, né, que me mandaram aqui, o Antônio Araújo, salvo engano, que falou que eu faço brincadeira, mas tenho posicionamentos muito responsáveis. Eu vou chorar aqui no ar, entendeu, Antônio? Mas obrigado aí, viu? Tamo junto. E a Roberta também falando que a equipe inteira está cada dia melhor e mais afinada. Estão todos de parabéns. A gente gosta realmente desse feedback mesmo, né, Débora? A gente trabalha muito, muita gente, inclusive, atrás das câmeras aí pra gente conseguir trazer o melhor aqui do mercado financeiro, não só aqui do Brasil, como do mundo inteiro. Obviamente, né, tentando aí sempre não ter parcialidade, né, sempre ser muito ao lado, o nosso lado do investidor, né, Débora? Não tem jeito. E aí depois, Débora, o pessoal tava falando muito sobre MRV. O Misto TV chegou aqui na área, inclusive um beijo enorme para ele, que era Bauru, né, e virou Misto TV. Falando de MRV, deixa eu só trazer rapidinho um balanço, né, de como é que foi essa prévia operacional para ninguém ficar de fora aí do barco aí, né, dessa roda de conversa. A MRV ela divulgou aí sua prévia operacional não auditada referente aos lançamentos, vendas contratadas, geração de caixa e de extratos do quarto trimestre do ano passado, 2021. Os dados operacionais vieram, de certa forma, sólidos, né, com todas as linhas de negócios da MRV registrando importantes avanços. Contudo, um ponto aí que ficou no holofote aí dos investidores é que foi a queima de caixa da companhia no trimestre. Um ponto que chamou também bastante atenção foi que 46% das vendas da MRV vieram de fora do programa Casa Verde Amarela, que é o principal mercado da companhia e que até então correspondia a 85% das vendas, né? Vale lembrar, o programa Casa Verde Amarela é o Minha Casa Minha Vida, né? Que teve ali uma mudança, ali, o chamado rebranding do governo Bolsonaro. Bom, depois teve ali outros 21,7% das vendas vieram do mercado norte-americano através da AHS, que é a subsidiária americana da MRV, que constrói e vende residências multifamiliares nos Estados Unidos. Isso também a gente acompanhou aqui na BMC News quando a MRV fez essa movimentação para comprar essa subsidiária. As vendas da AHS, inclusive, responderam por 22% da receita no quarto trimestre do ano passado e no trimestre a AHS vendeu 3 empreendimentos na Flórida, resultando em um VGV de 149 milhões de dólares e um lucro bruto de 62 milhões de dólares. E com um total de 8,1 bilhões de reais, que é o percentual da MRV em vendas no ano de 2021, sendo 1,75 bilhão de reais da AHS nos Estados Unidos, a plataforma MRV & Company, né, bateu aí pelo segundo ano consecutivo o seu recorde histórico de vendas. Já a Urba 2020 já a Urba totalizou 3.108. Aqui, o documento é enorme, então a gente as letras vão, às vezes pode se misturar, e que a gente está fazendo aqui, quem sabe faz ao vivo. Já a Urba totalizou 3.108 unidades vendidas, representando um crescimento de 163% frente ao ano de 2020, superando aí as expectativas e confirmando a força aí de sua energia com a MRV. No quarto trimestre de 2021 foi firmado ainda uma parceria estratégica entre a Lugo e a Brookfield, que prevê a venda de aproximadamente 5.100 unidades aqui ali
juntamente equivalentes a um total de 1,26 bilhão de reais no decorrer dos próximos anos. Os empreendimentos serão vendidos à medida que forem concluídos e o acordo assinado incluiu a venda dos 2 primeiros empreendimentos em um total de 106 milhões de reais já no quarto trimestre. Débora, então, esse é o apanhadão aí da MRV, dessa prévia operacional. Maravilha, Exatamente. Rafa. Inclusive, aqui no setor de construção, a gente tem altas hoje, viu? Deixa eu só mostrar aqui, o pessoal não tinha mostrado o setor de construção, olha só. MRV, inclusive, subindo mais de 5%, com essa prévia operacional aí na mão. Mendes e Mendes é que está aqui nas quedas, mas fora isso, olha só, todo o painelzinho aqui, setor de construção hoje, né, se favorecendo mais aí também dessa aliviada nos DIs. Ô, Rafa, Oi. mas eu tinha falado para vocês sobre essa questão, né? Eu vou trazer mais detalhes dessa informação das aéreas serem cancelado o voo nos Estados Unidos por causa do lançamento do serviço 5G. Nessa semana a gente tinha falado já aqui para vocês que as companhias aéreas já tinham emitido aí, né, uma carta tanto para o Ministério das Telecomunicações lá nos Estados Unidos, já expressando essa preocupação. E é o que acontece, essas preocupações sobre essas possibilidades de interferência do sinal 5G de telefonia celular em dispositivos dos aviões foi o que levaram essas companhias aéreas a suspenderem os voos a partir de hoje, inclusive, alguns voos, né? Um dos dispositivos que pode ser atingido é o altímetro, que opera por rádio e usa frequências próximas ao 5G. Nos Estados Unidos, a banda C do 5G vai até 3,98 GHz, próximo da frequência dos altímetros, que operam entre 4,2 e 4,4. Com isso, a chamada banda de guarda, que funciona como uma faixa de segurança entre as frequências, é menor do que em outros países. E aí, duas das maiores operadoras de telefonia por lá, a AT&T, inclusive, uma delas, né, acabou lançando o serviço 5G nessa semana, por lá pelos Estados Unidos. Aí foi quando a Delta Airlines também informou que planeja cancelar voos, né, e isso, outras companhias acompanharam essa decisão, falando dessas certas condições aí climáticas que poderiam também, junto com isso, causar mais problemas. E aí outras companhias acompanharam isso. A Embraer, né, logo em seguida, divulgou uma nota falando que tem acompanhado sim essa questão da suspensão dos voos do território norte-americano, diz que é um problema que se aplica unicamente às operações dos Estados Unidos. No início do mês, a empresa brasileira também já havia emitido um comunicado onde pretendia realizar estudos sobre eventuais problemas e que o 5G poderia trazer para os aviões de fabricação da companhia, né? Empresas aéreas de várias partes do mundo vêm cancelando, então, esses voos por lá. Hoje, a Boeing já emitiu uma nota, agora há pouco, né, falando sobre já estar trabalhando numa solução envolvendo isso aí, né? Eles estão comprometidos em trabalhar para uma solução que garanta que os aviões comerciais possam operar com segurança após cancelamentos e alterações de voos nos Estados Unidos em razão dessa implantação da tecnologia 5G no país, né? Eles disseram, a fabricante ainda afirmou, né, que apoia as ações adotadas de uma forma voluntária pelas empresas, né, de telecomunicações para poder limitar temporariamente a largura de banda 5G ao redor dos aeroportos, protegendo a segurança da aviação e reduzindo as interrupções operacionais. Inclusive, né, tem sido feito isso, as operadoras estão tentando restringir a limitação, seja naquela região ali próximo dos aeroportos, não funcionar então a banda 5G para tentar, né, garantir a segurança desses voos. Mas aí então, vamos ver se as fabricantes também desses aviões, como por exemplo a Embraer, que já está começando a ver, a estudar, a entender a situação, a Boeing dizendo que vai, né, estudar aí soluções para que garanta que esses aviões comerciais possam realmente garantir também a segurança de voo, né? Inclusive, como eu mostrei para vocês agora há pouco, aéreas e turismo, no setor de aéreas e turismo Embraer, né, vinha aqui numa queda de 2,5% agora, mas mais uma vez reforçando, isso é uma situação, né, que está ali localizada até então, pelo menos é a informação que a gente tem, somente nos Estados Unidos, né, Rafa? Exatamente, Débora, exatamente. Bom, Débora, tem uma notícia agora em primeira mão aí, que mesmo após os recentes protestos de servidores e ameaças de greve, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mantém a defesa de que não seja concedida o reajuste salarial a nenhuma categoria do funcionalismo, nem mesmo aos profissionais da segurança pública. Entretanto, a decisão final sobre os reajustes será tomada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem, obviamente, opiniões diferentes aí sobre o assunto, né? A gente tem acompanhado isso aqui faz muito tempo. Vale lembrar que, inclusive, ele afirmou em 2021 que o governo concederia aumento aos servidores, limitando a promessa apenas aos profissionais de segurança. Porém, neste mês, Bolsonaro disse que não há garantia de reajuste para ninguém. Essa é uma questão que a gente está acompanhando já faz um tempo, né, Debs? Exatamente. Faz aí um bom tempo. A gente estava falando agora há pouco também
do setor de construção, né, tem a Cury, por exemplo, né, que aí recebeu aí uma análise do BTG Pactual, um rating de compra com preço-alvo de R$ 16. A instituição financeira, inclusive, destacou os fortes resultados operacionais da companhia no quarto trimestre de 2021, incluindo o avanço de 51% das vendas líquidas na comparação anual para R$ 611 milhões e a alta de 17% nos projetos lançados. Além disso, o banco ressaltou ainda o crescimento, a forte rentabilidade e o valuation atrativo da Cury. No relatório do BTG, inclusive, eles afirmam, abre aspas, os resultados foram bastante fortes em todos os aspectos, já que lançamentos, vendas, produção e fluxo de caixa foram impressionantes e acima das nossas expectativas. Fecha aspas aí, então, o comunicado. E fazendo apanhado também, Débora, de todas as análises, né, que saem, todo dia sai um monte de análise de ação, o Banco Pan foi analisado aí pelo Banco Safra, no caso. O Banco Safra analisando aí, né, com um rating de compra para o Banco Pan, no caso, né, querendo aí o preço-alvo de R$ 16,50. A instituição financeira manteve a recomendação de compra dos papéis, mas reduziu o preço-alvo de R$ 28,00 para R$ 16,50. Segundo a instituição financeira, a redução ocorre após o fraco desempenho recente das ações. E, no entanto, o Safra ainda acredita que o PAN continuará apresentando crescimento em seu volume de crédito, além de estar bem posicionado para acelerar sua base de clientes e monetizá-la no médio prazo. Né? De acordo aí com um relatório publicado pelo Banco Safra, abre aspas, acreditamos que com a alta de juros no Brasil e nos Estados Unidos, os investidores podem não pagar as histórias dos bancos digitais de forma tão agressiva quanto antes. Fecha aspas aí, então, o relatório publicado pelo Banco Safra, né? Então, aí sobre o Banco Pan. Bom, ainda continuando aqui, Débora, deixa eu ver se a gente tem mais questão aqui de carteira. Temos, Deixa sim. Deixa eu só até trazer uma resposta aqui para o Helder, tá no chat, ele está dizendo assim, Magazine Luiza, Americanas e Via estão disparando mais 7%, é respiro ou tendência? Olha, pelo que a gente conversou aqui com os analistas hoje, durante toda a nossa programação, viu, Helder? Não dá para poder se confiar muito aí, não. Aliás, nessa alta, assim, aliás, o professor Cabral até tinha falado sobre isso ontem aqui, quando você vê, hoje até, antes da gente entrar aqui e começar o Top News, ele falou sobre isso, que não conseguia confiar muito aí nessas altas, inclusive, que amanhã, de repente, né, poderia vir uma grande correção aí. Então, talvez aí seja realmente uma pontuação. Vamos ver, vamos esperar o dia amanhã, né? Alguns analistas também falaram sobre isso. Ainda precisa aí, né, romper algumas barreiras para poder garantir que seja mesmo tendência de alta para o setor. A gente vai ficar acompanhando, fica tranquilo, hein, Helder? Fala aí, Rafa. Pois é, ainda continuando aqui com as análises, né, de hoje, o Banco Safra analisou aí o BTG Pactual também, né? A gente falou agora porque ele avaliou o Banco Pan, ele avaliou o Banco BTG, né, o BPAC 11, aí com rate de compra, né, com preço-alvo de R$ 31,00. O Safra reduziu o preço-alvo do BTG, que era de R$ 37,00 anteriormente, após um fraco desempenho nas ações do banco, porém ainda vê um forte potencial de alta nas units. Além disso, o Safra vê um crescimento interessante do BTG Pactual dentro do setor bancário. De acordo com o relatório do Banco Safra, eles afirmam, abre aspas, em nossa visão, o BTG vai apresentar resultados muito fortes em 2021, enquanto a diversificação dos negócios, como banco de investimento, vendas e negociação, crédito corporativo, gestão de ativos e gestão de patrimônio, deve dar ao banco resiliência para se manter apresentando bons números para 2022, fecha aspas, esse é o relatório aí do Banco Safra sobre o Banco BTG Pactual. Além disso, a gente falou de BTG, né? Vamos ver também a análise da XP sobre a empresa Desktop, né? Desk 3, aí com rating de compra, com preço-alvo de R$ 27,00. A corretora baseou a recomendação de compra no forte potencial de crescimento orgânico e inorgânico da empresa, no histórico também de fusões e aquisições da companhia em São Paulo, nas margens sólidas, nos serviços de qualidade e no risco-retorno atraente. A XP, inclusive, ressaltou ainda que a Desktop está posicionada em uma região densamente povoada, onde a renda per capita está acima da média nacional, o que favorece o crescimento rentável. De acordo com o relatório da XP, eles afirmam que, abre aspas, existem vários fatores que devem sustentar a continuidade desse crescimento, mesmo em um cenário de crescimento econômico mais lento, fecha aspas aí. Então, hoje foi um dia aí, né, de várias recomendações ainda. E tem também a Genial falando sobre Oi, com preço-alvo a R$ 1,20. A gente também teve, deixa eu ver mais coisa aqui, a gente teve do Itaú BBA com Multiplan, com preço-alvo de R$ 23,50. Pelo que eu chequei aqui, pelo menos que a gente acompanhou aqui, que eu consegui acompanhar, ninguém deu aí rating de venda aí, né? Pelo menos nada muito urgente no nosso radar, né, Débora? Você estava falando aí de Desktop, eu trouxe aqui o gráfico para a gente dar uma olhadinha, viu, Rafa? É uma companhia
mais nova, inclusive, né, na Bolsa, 15,22 está agora o papel, subindo 4,25%, né, de novembro para cá. Olha lá, deixa eu só trazer aqui um pouco esse gráfico para trás para poder a gente ver aqui de quando, ó, julho para cá, tá? A gente tinha o papel a 25,80, né? E aí, agora aqui, nesse início do ano, janeiro, está em 15,22. Né? O papel que teve uma boa disparada aqui, inclusive, depois do dia 10, né, de janeiro. É o papel da Desktop, que aí tem a recomendação, então, da XP, que o Rafa estava atualizando aqui para vocês. Bom, vou aqui olhar o Ibovespa, Rafa, falta pouquinho para a gente encerrar esse pregão de hoje. Quarta-feira, com o Ibov bem otimista, aí mantendo os 108 mil pontos, desde o período da manhã, inclusive. A gente tem uma alta agora aqui de 1,31%. Fomos à máxima de 108.601 pontos, mas estamos aqui nos 108,62. Olha só o Local Web. 12,52% de alta. Engraçado, o Local Web, inclusive, a gente falou, né, sobre as quedas aqui que vinha do papel. Tá aqui agora subindo, mas ó, na semana está acumulando uma alta de 2,86%, mas no mês, gente, tem uma queda de 34,42% no mês e no ano, né? A gente está ainda aqui em janeiro, o papel ainda está acumulando bastante queda. O papel está agora a 8,63, abril a 7,75 e vai nessa alta aí de 12,54%. Um dos papéis que mais tem aparecido nas quedas, inclusive ultimamente, hoje segue, né, na contramão subindo. Amber 3 e Lame 4, mais de 9% de alta aqui para os papéis. BID 11, 8,7, foi uma das maiores quedas de ontem também, né, subindo aqui. Magazine Luiza, 7,46% de alta. Via também quase 7% de alta, como o Helder muito bem pontuou aqui no nosso chat, inclusive. Lojas Zenet está subindo 6,47%. Assim a gente vai chegando no finalzinho, né, desse pregão de hoje. Com papéis de tecnologia, não é só Local Web não, olha só, tem TOTS aqui também subindo 4,68%, Cash 3 está subindo 5,98%. Aí vem com o setor de construção, aqui ainda tem MRV, na alta MRV, que inclusive o Rafa trouxe aí agora ainda pouca prévia operacional, mais de 5% de alta para MRV. Setor de saúde também aparecendo por aqui, com Qualicorp, alta de 3,99%, né? Apvida também 4,47%, Redditor 3,37%. O setor de saúde, que aí dias para trás já vinha aí registrando algumas altas, muito favorecido, né? Segundo alguns analistas do mercado, por essa procura, essa demanda, essa alta na execução, nessa procura por exames da Covid-19. E isso, né, deu uma acelerada em alguns papéis do setor de saúde. Ipera também está aqui, ó, 1,18% de alta agora. Embraer continua liderando as quedas aqui do Ibovespa, já finalizando aqui esse pregão, 2,79%. Aí vem Cogna em seguida, 1,78%. Azul, 1,44% de queda, desculpa. BIF 3 com Minerva, 1,2%. Bradesco continua aqui nos bancões, nas quedas aqui desse dia que a gente vai encerrando, Rafa, também olhando lá para fora um pouquinho, com os Estados Unidos no negativo, no vermelho, hein? A Dow Jones caindo 0,89%, S&P 500 0,91%, Nasdaq 1%, ou seja, a gente vai fechando o dia na contramão da Bolsa Americana, Rafa. Pois é, Débora. Inclusive o Luiz Antônio, o Samir Rosa perguntou aqui, Rafa e Débora, algum comentário sobre o VVB11? Está caindo 2,81% hoje, enquanto o índice S&P 500 cai 0,9%. Samir, eu não sei, o pessoal do Portfólio Global está chegando daqui a pouquinho, você pode perguntar para eles, inclusive, né? Eles que manjam de investimento lá de fora, ETF, essas coisas, mas será que tem alguma coisa a ver, por exemplo, com o feriado que teve lá nos Estados Unidos, que não teve bolsa ontem, por exemplo, né? Sempre quando tem essas modificações muito grandes em índices, né, em ETF, a gente está falando de um ETF muito famoso, que é o VVB11, né, que é o da BlackRock aqui no Brasil, inclusive um dos primeiros ETFs a serem lançados, salvo engano, de S&P 500. Então, a gente está falando aí, né, de um ETF com um forte volume de ações, né, ou seja, não sei se a liquidez foi afetada, então é bom você já segurar aí na programação, porque daqui a 2 minutinhos eles entram aqui no ar. Menos do que isso, hein, Rafa? Deixa eu só trazer aqui, que o pessoal tá falando aqui no chat, ó, dólar a 5,46, é exatamente isso, os últimos minutinhos do pregão, o dólar foi expandindo aqui, o dólar futuro foi expandindo queda, 2,11%, nos 5,46. Vamos ver se ele mira, né, esses 5,40, fura esses 5,40, Rafa, para a gente se aproximar um pouquinho mais da nossa Disney. É isso aí, vamos nos despedindo, porque como você já adiantou, vem Portfólio Global por aí, com a Alan Gani, com o Felipe Nascimento. Então continuem aqui na nossa programação, fiquem aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no nosso canal, porque amanhã a gente está de volta, né, Rafa? Exatamente, Débora. Então vai se inscrevendo aí, vai deixando o like, já vai mandando suas perguntas também para eles aí que já estão chegando, o grande Alan Gani, o Felipe Nascimento, depois tem Business e depois tem
Tem o Crypto News com a surpresa. Gente, eu tô falando da surpresa desse Crypto News, hein? Depois vai ter gente que vai esquecer, aí vai chegar aqui amanhã perguntando qual que é a surpresa e o corte do programa só vai ao ar no fim de semana, porque a gente sabe que dá mais audiência corte de cripto de fim de semana. E eu não vou contar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu vou, entendeu? Privilegiar quem tava aqui junto 7h30 da noite. Então você volta aqui 7h30 da noite, entendeu? Só volta pra ver não, continua. não sei. Continua. Tem gente aqui mandando tchau. Então volta. Não, povo, fiquem aqui, continuem. Tem Portfólio Global agora aqui, chegando para vocês, viu? Muito obrigada pela audiência e companhia de todos vocês. O Rafa volta ainda hoje, eu já me despeço por aqui. Amanhã eu tô de volta na nossa programação, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, com o mercado aqui em tempo real para todos vocês, no BMC News, junto com a Paula Moraes e também com a Isabela Takaki. Não perca que a nossa programação começa já muito cedo, hein, gente? 9h da manhã a gente já tem o pre-market aqui com o Felipe Nascimento, já esquentando aqui as turbinas, né, para o que a gente vai ter em seguida no mercado. Então, fique aqui na nossa programação, tem muita coisa ainda para poder rolar aqui hoje no BMC, na BMC, então vocês permaneçam, deixe seu like, compartilhe a nossa programação e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.